Dando continuidade às atividades desse fórum, nós já temos aqui em nossa mesa, e permanecerá também como mediadora do próximo painel, a Analice de Carvalho Horta, consultora contábil da Associação Mineira de Municípios. E nós convidamos para compor a mesa para a apresentação da palestra com o tema Como organizar e estruturar a administração para cobrar ISS dos cartórios, das instituições financeiras, da construção civil, dos planos de saúde e demais serviços. Convidamos o diretor técnico da Gestec Municipal, Marcílio Melo. Bom dia a todos. É uma alegria, mais uma vez, poder atender esse convite da Associação Mineira de Municípios, pessoa do Toninho Andrada, aqui da Analice, nossa colega da parte técnica aqui. Gostaria de parabenizar, primeiramente, o Dr. Lucas Bevilacqua pela brilhante palestra que ele acabou de nos presentear. E gostaria de contar também um fato, essa questão do tão importante imposto imobiliário, não é o nosso tema. Nós temos feito alguns diagnósticos, acompanhado alguns municípios, doutor Lucas. É incrível, vocês têm algumas, estou vendo umas carinhas amigas aí, tem alguns clientes, parece, da nossa empresa. O diagnóstico de uma planta de valores tem demonstrado, em todos os municípios que a gente tem promovido esse diagnóstico, que quem está pagando mais é quem tem menos. Ao longo dos anos, ao aplicar a correção monetária indiscriminadamente, os valores venais constantes do cadastro imobiliário dos senhores chega mais perto do real para o imóvel popular e fica mais distante do imóvel de luxo. Então, um diagnóstico, uma planta imobiliária bem feita, além de melhorar recursos, de aumentar a receita dos senhores, também vai fazer justiça tributária, justiça fiscal. Quem está pagando a conta realmente é quem tem menos, né? Muito bem. Cadê aqui? Aqui. Opa. Apertei o botão errado aqui. Muito bem, pessoal. Meu nome é Marcílio Melo. Eu trabalho com administração pública desde 84. Eu tive a oportunidade de sentar em alguns lugares que os senhores hoje estão ocupando. Eu já fui agente fiscal, diretor de arrecadação e fiscalização, assumi algumas secretarias. E a dificuldade que nós temos estando sentado aí, nós conhecemos, né? Realmente é muito difícil, o doutor Lucas bem clareou, o ônus político do administrador maior é daquele que está próximo da comunidade, é o do prefeito, é o do governante, é o dos senhores. Uma planta de valores nova, o pessoal começa a bater na porta, né? Bate na porta do prefeito, bate na porta da casa dos senhores. Então, realmente, nós temos que cuidar para que seja comunicado. A educação fiscal é primordial. Nós precisamos levar para a comunidade, para os cidadãos, a importância das receitas próprias. Nós precisamos demonstrar aonde é aplicado os recursos. No dia 5, vocês tiveram aqui algumas palestras falando sobre os movimentos das ruas. E o que está clamando por aí é ver mais uma eficiência, uma maior eficiência na administração pública, é poder enxergar aonde que esses valores estão sendo aplicados, não é? Bom, eu trouxe esse PowerPoint aí, é uma trilha, não é um trilho. Então, nós vamos utilizar ele aí para poder nos lembrar de alguns pontos, mas eu preciso primeiro conhecer um pouquinho dos senhores. Agente fiscal tributário, nós temos alguém? Por favor, levantamento. Agente fiscal? Tá. Diretor de arrecadação e fiscalização, temos? Ok. Secretário de finanças, nós temos? Nosso amigo Caruba, o nosso amigo Emerson ali, tem outros amigos aí. Muito bem. Controle interno? Controle interno tem que atuar na arrecadação municipal? Será que tem? Será que o novo plano de contas trouxe algumas novidades? Nós vamos passar bem rapidamente por esse ponto aí também, já. Prefeito, tem algum prefeito aí, gente? Muito bom, nós precisávamos ter, parabéns a esses senhores prefeitos, é importantíssima a participação dos senhores prefeitos. Quando eu estava dentro do governo municipal, eu estive até 91, a gente apanhava da comunidade, apanhava do prefeito, apanhava da comunidade, apanhava do prefeito, né? Quer dizer, a comunidade clamando e pedindo mais serviços e pedindo menos impostos, e o prefeito querendo mais receita para poder mais políticas públicas. Então é importantíssimo que os prefeitos estejam mais próximos
da Secretaria de Finanças, e nós vamos procurar demonstrar para os senhores aqui também que arrecadar não é um direito, é uma obrigação, não é? Então, nós vamos tentar pincelar isso aqui, e essa consciência dos administradores é fundamental para que os agentes fiscais, os diretores de arrecadação, possam fazer um trabalho realmente com independência, né? Mais uma coisinha, municípios até 5 mil habitantes, deixa eu ver, temos algum município até 5 mil? Será que tem jeito de arrecadar no município menorzinho? Tem jeito, a gente espera que realmente vocês levem elementos daqui, porque a gente entende que até quando tem a equipe tributária, vocês devem ter lá, né? Não é equipe? Quantas pessoas no setor de arrecadação? Eu conheço isso. Você chega no departamento, doutor Lucas, cadê a equipe de arrecadação, de fiscalização? Equipe municipal do departamento de arrecadação. É sofrido, né, gente? Mas tem jeito. Nós vamos demonstrar que tem jeito também. Até 10 mil habitantes, de 5 a 10 mil? Tá. Até 30 mil habitantes. Nós temos municípios? Ah, muito bem. 100 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes? Tá. Muito bom. Acima de 100 mil habitantes? Temos? Maravilha. Muito bom. Fiquei feliz de encontrar hoje aqui meu amigo Caruba de Monte-Sião, contando, nós fizemos um trabalho lá alguns anos atrás, e que a gente fica feliz quando a gente sabe que deixou frutos. Por quê? Não adianta, não tem mágica, pessoal. Nós temos visto esse começo de ano, os senhores que são administradores de primeiro ano, devem ter visto uma chuva de gente batendo nas portas dos gabinetes, vendendo mágica. O senhor acredita, doutor? Eu tenho um sistema que chega aqui, eu implanto e ele, plim, aumenta a arrecadação. Não preciso nem de fiscal tributário. Eu tenho escutado isso. Como é que o sistema de informática não anda sem um agente tributário, sem um analista tributário? Não existe isso, gente. Nós não tem mágica. O que nós vamos tentar demonstrar para os senhores hoje, que somente um programa de modernização é uma capacitação continuada que vai permitir que os senhores tenham uma efetiva arrecadação, que vai permitir que não fiquem com pires na mão todo ano no governo federal e na União, né? Então, essa organização nós entendemos que é primordial para que, ao longo do tempo, o município, como ente federado previsto na Constituição Federal, não só com capacidade tributária, mas principalmente com obrigação tributária, como o doutor Lucas Bevilacqua bem disse, a Lei de Responsabilidade Fiscal não trouxe obrigações fiscais somente para a despesa, ela trouxe obrigações fiscais também para a receita. E nós vamos abordar um pouco esse tema aqui também com os senhores. Muito bem. Seguindo em frente, a nossa empresa trabalha com treinamento, diagnóstico, programas de capacitação continuada, que é o que a gente entende que funciona. É a capacitação progressiva dos servidores do município, é a transferência de competência, não é? E isso sempre começa, o meu último item lá foi estudante. Eu sou um eterno estudante, gente, não tem jeito. Não tem jeito de trabalhar com o manicômio tributário se não estiver constantemente atualizado, né? Nós temos hoje no Congresso um projeto de lei que estão tentando aprovar esse ano, alterando a Lei 116. Há uma pressão para que se altere, para que já vigore o ano que vem. Acho dificílimo, porque para que vigorar essas novas alterações, as novas propostas da 116, que vão ter, se passar, mudanças significativas, os municípios teriam que editar leis esse ano ainda, né? O tempo é muito escasso, a gente entende que não vai dar tempo, mas vamos ver. Nós temos também no Congresso a lei orgânica da tributação da fazenda pública. A fazenda pública, nós vamos demonstrar que também ela precisa ter uma continuidade, ela precisa ter cargos de carreira efetivamente. Essa é uma abordagem que nós queremos. Então, nessa primeira parte, nós vamos falar dessa organização e estruturação, então, da Fazenda Municipal. Como é que pode, nós estamos aqui, o município na ponta da produção nacional? Nós sabemos que as receitas estão concentradas na União e no Estado, né? Há uma concentração de receitas, mas as demandas estão nos municípios. Realmente é necessário fazer um pacto, um novo pacto federativo?
uma nova distribuição dessas receitas, para que os municípios, os governantes, então, dos municípios, tenham efetiva capacitação ou melhor condições de planejamento para atender esses anseios da sua comunidade. O que acontece, gente? Nós temos 25 anos da Constituição Federal, onde foram instituídas obrigações tributárias para os municípios, e, como bem disse o nosso amigo, eu gosto muito de dizer, quais municípios fizeram o dever de casa? Quem que realmente regulamentou a sua legislação com competência? Quem que estruturou o seu setor de arrecadação? Nós vimos as médias de receita per capita que os municípios brasileiros, os municípios mineiros têm arrecadado. Realmente não fizemos o dever de casa nos municípios. E isso vai ter que mudar se a gente quiser ter condições de fazer, então, os trabalhos com os municípios. Agora aqui, a maior demanda, o maior ônus político, realmente é em cima do prefeito. Essas mudanças na lei de responsabilidade fiscal, obrigando a revisão da planta genérica a tempo, né, a curto espaço de tempo, é importante para clarear ainda mais o que já seria uma obrigação, porque manter a planta de valores atualizada, ela é uma obrigação, né? Porque se eu não tiver uma planta de valores atuais, eu não vou ter uma receita, né? Pessoal, esses slides, eu fiz questão de deixar, até no final vai ter algumas, bem detalhado algumas coisas sobre o ISS, vai disponibilizar no site, no portal da MM, tá? Vai ficar à disposição dos senhores lá, então não se preocupem com isso aí. Bom, pessoal, o que acontece, então? Se é improbidade administrativa agir negligentemente na arrecadação, lei de improbidade administrativa de 92, está ali, ó, improbidade administrativa. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aplicado multas ao longo dos anos por agir negligentemente na arrecadação municipal. Eu tenho um município, nós vimos um município ano passado, o prefeito ser multado 16 anos depois. Em 2012, nós tivemos uma multa referente ao ano de 95, 96 aproximadamente. Então, ficam marcas, né? A não arrecadação municipal, ela deixa marcas contábeis, que vai permitir ao Tribunal de Contas, então, aplicar essas sanções por quem agir negligentemente na arrecadação dos seus tributos de competência. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Código Tributário Nacional, gente, já também traz algumas penalidades, algumas sanções. Vocês veem que arrecadar, se o não promover o lançamento, ele é uma responsabilidade funcional. Aquele servidor que tem competência para promover os tributos, constituir os créditos, lançar, cobrar os tributos, ao se omitir, ele fica sujeito a uma responsabilização funcional por essa omissão. Olha só, também temos na lei, lá no artigo 11, mencionado pelo doutor Lucas, é vedado transferências voluntárias para quem não faça sua efetiva arrecadação, né? Os relatórios bimestrais de arrecadação, senhores, a gente está acostumado a fazer um orçamento, e aí bimestralmente nós temos que justificar se as metas bimestrais não foram arrecadadas. Aí eu já vi na contabilidade escrever muito assim: felizmente não foi possível arrecadar o previsto para o IPTU e ISS devido à atividade econômica no país não permitir. Tem colado, mas eu não sei se isso vai colar muito tempo, né? Então nós precisamos ficar atentos pelo não cumprimento dessa capacidade de arrecadar. Nós temos as restrições sobre a renúncia de receita, também na Lei de Responsabilidade Fiscal, não é? Nós temos que, lá no artigo 40 dessa Lei de Improbidade Administrativa, nós repetindo lá quais são os princípios da administração pública que todos os agentes devem necessariamente seguir. E agora nós vemos a grande novidade. A gente vem com um novo dedo duro. Eu tenho dito, nós escrevemos um artigo no ano passado, novo plano de contas, Tribunal de Contas às portas do Departamento de Arrecadação. Nós estamos vivendo em Minas Gerais, doutor Lucas, uma novidade, que é o novo sistema de prestação de contas. O Tribunal de Contas está dando trabalho, né, gente? Tem alguém que tem dificuldade aí com o novo sistema de prestação de contas, né? Tem tido alguns ajustes,
né, que realmente é necessário ter esses ajustes, mas o fato é, até então, antes do novo plano de contas, você fazia uma previsão orçamentária da receita. Eu orçava lá, meu IPTU vai ser R$1 milhão, meu ISS vai ser R$2 milhões. E ao longo do ano seguinte, 2014, nós vínhamos simplesmente lançando a receita. Nós vimos, realizou o pagamento, eu vou lá e registrava contabilmente o pagamento. Maravilha, né? No final, chegava lá o saldo a realizar ou não, o saldo não realizado no orçamento, daquela expectativa de receita. E quando eu não realizei, eu fui fazendo aquela justificativa maravilhosa nas metas bimestrais, de que a atividade econômica do país não permitiu arrecadar, né? Muito bem, sigamos. O que nós temos com essas novas regras instituídas pelo novo plano de contas, pela Secretaria do Tesouro Nacional? Eu orcei o IPTU 1 milhão para 2014. Em 2014 eu vou fazer o lançamento, eu vou constituir o crédito, eu vou lançar o IPTU, vou cobrar o IPTU. Eu lancei 1 milhão e 200. Eu preciso ir lá no meu sistema de informática, da contabilidade, livro eletrônico. A gente acha que é muito simples, o contribuinte chega, reclama de um lançamento tributário, eu posso simplesmente ir lá e apertar um botão e recalcular? Não. Isso é um livro eletrônico. Até então, os tribunais de contas tinham mania de chegar, os técnicos, alguns técnicos mais antigos, e bem algum tempo atrás, né, chegavam no município e queriam fiscalizar. A única coisa que ele pedia: cadê meu livro da dívida ativa? Aí você abria a tela, quando eu mostrava lá o livro. Não, eu quero o livro, eu quero o papel, né? Então, exceção à lei, a lei dos municípios dos senhores pode regulamentar que o livro da dívida ativa é eletrônico. Tá? A 6.830 prevê a inscrição, o termo de inscrição e o livro da dívida ativa podendo ser eletrônico, bastando que nos municípios dos senhores você regulamenta. Mas voltando. Ocorreu o fato gerador, eu vou lá e registro o lançamento 1 milhão e 200. Eu tenho direito a arrecadar 1 milhão e 200, não mais o 1 milhão que eu havia orçado. E durante o procedimento de recebimento, eu continuo fazendo o registro contábil. Ao chegar no final do exercício, antes disso, ocorreu o vencimento do IPTU 2014 em 30 de março. Ocorreu o vencimento para o inadimplente, o que ocorreu? Fato gerador. Fato gerador de quê? Encargos de mora. É o direito da fazenda receber aquela mora. Eu preciso contabilizar. Todo direito a recebimento, ele vai ser necessário essa contabilização. A Secretaria do Tesouro Nacional ainda não sabe como é que vai fazer isso. Porque a mora pode ocorrer diariamente, né? Novos direitos de receber, né? Os sistemas de informática não estão preparados. Não conheço ainda aquele que esteja preparado. Mas o fato é, ocorreu o fato gerador, fiz o lançamento, registro o direito. Vou recebendo, vou fazendo o registro contábil, né? O saldo entre o lançado e o arrecadado, gente, vai ter que estar na dívida ativa. Então, temos aí pela frente um dedo duro eletrônico, né? Isso é bom para nós contribuintes, né, pessoal? Agora, essa obrigação de arrecadar, o quê? Tudo, toda a capacidade tributária do município. Nós temos o IPTU, como bem disse o doutor Lucas, a planta genérica de valores é fundamental que ela esteja atualizada, com valores de mercado. Valor venal é valor de mercado. É lógico, cuidado. Existe uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, é a 14653. A norma 14653 trata de avaliação de imóveis, né? Tem visto municípios contratando uma imobiliária, vou fazer a planta de valores, né? Existem técnicas previstas, né? Elas devem seguir essas técnicas para que não haja desconformidades numa planta nova. Muito bem, então o IPTU e o ISS, que é o nosso tema de hoje, as taxas do poder de polícia, a prestação de serviços, né, gente? E taxa de prestação de serviços, tem umas que não estão colando mais. Nós vemos, é muito comum, doutor Lucas, os municípios ainda terem, alguns municípios, taxa de manutenção de torre de TV. Já caiu. Gente, taxa de expediente pela emissão de guia. Já caiu. Não podemos cobrar expediente pela emissão de guia de arrecadação. Isso é inerente ao dever de arrecadar, né? Então, o que a gente tem visto nos municípios é o não cumprimento dessa obrigação de arrecadar
naquilo que é devido e ainda cobrando aquilo que não é devido. Taxa de publicidade, exposição de outdoor, não sei o quê. Tem alguém que cobra? Parabéns. Nós tivemos uma mãozinha só, gente. Pois não, à vontade. Duas também, né? Um ancião. Parabéns. Isso aí. Temos que cobrar, né? Taxa de ocupação do espaço público, né? Então nós temos contribuição de melhoria. Raramente a gente vê um município cobrando contribuição de melhoria, né? E olha, gente, cuidado. Nos tribunais do Sul, a contribuição da iluminação pública é uma coisa esquisitinha colocar lá na Constituição. A contribuição de iluminação pública veio substituir a inconstitucional taxa de iluminação pública. Pela falta de divisibilidade e especificidade, a taxa de iluminação pública foi julgada inconstitucional. Criou-se, então, a emenda constitucional prevendo a contribuição, a arrecadação da contribuição de iluminação pública pelos municípios. Aí os municípios regulamentaram, porque nós não temos uma lei federal dos modos do Código Tributário Nacional que trate da contribuição de iluminação pública. Aí incluíram, eu vejo muitos municípios que incluíram no fato gerador da contribuição a previsão de expansão de rede. Será que pode? Será que a contribuição de iluminação pública, a receita dela pode ser utilizada para expandir rede de iluminação onde não tem? Qual que é o instituto correto? Não pode. A contribuição de iluminação pública era para a contribuição dos serviços de iluminação pública. E iluminação pública via as praças, logradouros, e eu quero entender que prédios públicos também é iluminação pública. Mas a expansão de rede, o tributo correto é esse aqui, ó. Ao levar rede de iluminação num loteamento ou numa rua sem iluminação, o que eu faço com o imóvel? Valorizo, né? Quando há serviço público, obras com investimento público e há valorização imobiliária, o tributo, a forma correta de ressarcir o poder público é a contribuição de iluminação pública. Então vamos ficar atentos a isso, que nós temos que arrecadar todos esses tributos das nossas competências, né? Certidão negativa, só para pincelar aqui também, gente, cobrando a taxa para emissão de certidão negativa de débito. Pode? Inciso 34, artigo 5º da Constituição. Não pode. Né? A emissão de uma taxa para prestar informações, emissão de certidão para prestar informações de interesse do contribuinte, está lá nesse inciso 34 do artigo 5º da Constituição, que ele deve ser fornecido independentemente do pagamento de taxas. Tá bom? Sigamos em frente? Bom, pessoal, olha aí. Por que será que nós não fizemos o dever de casa? Isso aqui lembra alguém? Será que algum dos senhores chega o dia lá no trabalho, senta na cadeira e não consegue fazer mais nada a não ser atender telefone e atender quem está na porta? Algum dos senhores tem expediente interno só para vocês? Algum dos senhores tem 2 horas por dia para planejar e estudar? Quem tem? O setor de fiscalização tem uma sala própria, uma biblioteca? Será que o setor de fiscalização tem um espaço físico apropriado para ele fazer os estudos dele lá? Ou vocês vivem isso aqui? Ô, gente, quando eu estava sentado aí, onde os senhores estão, na minha mesa, eu tinha o costume seguinte, eu tenho 2 pilhas de papel. Né? E essa pilha é do dia a dia. Né? Quando passou, eu passo para o lado de cá. 3 meses eu não mexi aqui, vai para a gaveta. Nunca senti falta, viu, gente? Nunca senti falta. Então é 3 meses. O dia a dia é aqui. Passou ali, não usei, passa para o molho de cá. 3 meses, não pegou ali, aqui, velho. Vocês não vão sentir falta, ninguém vai. Ô, gente, esse é o nosso dia a dia, ó. É esse o dia a dia. Então, a primeira dica, como é que organiza e estrutura a administração municipal para arrecadar os seus tributos de competência? Conquiste seu tempo. O seu tempo e o tempo da sua equipe. Se os senhores não tiverem o tempo para pensar, para planejar, para reunião interna, senhores já tiveram quantas reuniões, senhor secretário de Fazenda e prefeito, com o departamento de arrecadação esse ano? Está acabando o ano, hein? Então, nós precisamos vencer isso aqui. Parar de colecionar problemas e parar de apagar incêndio. Doutor telefone. Ô, gente. A gente sai da nossa empresa, vai atender em loco os nossos clientes, aí eu sento na frente, estou aproveitando descascando aqui, eu sento na frente do doutor secretário de Fazenda,
Aí eu marquei a hora, marquei a agenda, avisei 15 dias, 30 dias antes. Eu chego para falar com ele, sem mais nem menos, chega o doutor. Trim, alô? Né? Então nós precisamos organizar. Institua, não tem equipe, nós vamos tratar disso já já com mais detalhe, mas como eu não tenho equipe, eu não tenho recurso, a folha está lá em cima, eu preciso arrumar tempo interno para essa atividade. Então comece a pensar, a fechar o período da manhã, por exemplo, o setor de arrecadação, em expediente interno, com meta, com plano, para que internamente eles possam tirar relatórios, verificar quem está recolhendo, quem não está recolhendo, traçar um plano. Eu vou fiscalizar agora a atividade econômica X. Né? Então, eu preciso vencer esta inércia que nós ficamos o dia todo. Outro fato muito comum, as atribuições não inerentes ao cargo. Né? A gente vê fiscal tributário cuidando de venda de... Lá na Praça da Matriz chega o microempreendedor individual. O microempreendedor individual pode ir lá no portal, fazer a sua inscrição, registra como MEI, tira lá o seu CNPJ e ele sai com alvará de localização e funcionamento. Aí ele vai para a Praça da Matriz vender panela. Aí passa o vereador, o prefeito, aqui, ó, minha empresa, a empresa do fulano tem venda de panela, chega um forasteiro aqui, está vendendo panela, abrindo concorrência com o mercado, aí chama quem? Fiscal tributário. Porque não tem um de posturas, né? Porque não tem a divisão entre auditor fiscal e fiscal tributário, que nós vamos detalhar. Gente, só para ilustrar, microempreendedor individual, vai lá e tira seu alvará de localização e funcionamento provisório pela internet. Os senhores têm 180 dias para indeferir aonde ele pediu para localizar ou qualquer outra opção que ele fez lá. 180 dias. Os senhores não fizeram, ele está deferido por omissão. Tá? Nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso aí. E a solução? Como? Olha o tamanho do problema. Olha cá, tanto que a gente fica pequenininho no nosso dia a dia, a gente entende que sim. A solução, ela parte por um programa continuado, né, de modernização do fisco municipal. É importante que tenham no setor fazendário agentes tributários, técnicos tributários de carreira. Não é? Nós precisamos fazer igual à União, igual ao Estado. Eu vou apresentar daqui a pouco números do município de Belo Horizonte, uma quantidade de cargos. Mas Marcílio, quantos fiscais eu precisaria no meu município? Nós vamos tentar detalhar um pouco mais sobre isso, ajudá-los a pensar nisso. Agora, concurso público, mais rápido possível, instituam a carreira da Fazenda Pública Municipal, instituam os cargos, prevejam a progressividade na carreira. Né? Nós temos que estruturar esse setor, senão a gente não vai conseguir arrecadar. Gente, um programa continuado, nós temos implantado em muitos municípios um fortalecimento financeiro, mas é necessário que venha com justiça fiscal, é necessário que eu faça uma planta de valores, como bem disse o doutor Lucas, mas é importante que junto com a planta de valores, a gente implanta o que nós temos chamado de IPTU social, a capacidade contributiva. O artigo 156 da Constituição, nós temos dois lugares na Constituição que trata de progressividade. O 182, que é em função do não cumprimento da função social, depende de plano diretor, uso de ocupação do solo, mas nós temos o artigo 156, no 156, acho que parágrafo primeiro, né? Ele trata que nós podemos variar a alíquota do IPTU em função de localização, uso ou destino do imóvel e valor venal. Então, eu atualizo a planta de valores, identifico os contribuintes que não têm a mesma capacidade contributiva e faço um benefício fiscal muito planejado, né? Porque eu vou ter aumento de receita na base de cálculo, eu posso fazer benefício fiscal, né? Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E implanta essas alíquotas. Para quê? Fazer a justiça que a gente tem dito. E estruturar a Fazenda Pública Municipal é o caminho, não tenham dúvida. Implantando essa estruturação da Fazenda Municipal, gente, nós vamos poder fazer uma justiça fiscal, nós vamos ampliar a base tributária, nós precisamos combater o nível de inadimplência e a evasão.
Não precisa aumentar tributo, gente. Não precisa aumentar a alíquota. Basta fiscalizar, basta acompanhar. Nós temos feito algumas reuniões, nós vamos fazer uma em Oliveira, em breve, dia 20 agora, aonde nós, parceria com o CRC e a Prefeitura, nós vamos dar um treinamento para os contadores do município e vamos contar para eles que os fiscos estão integrando, eles estão conversando entre si. No comércio aí, os comerciantes estão tomando o maior susto. Por quê? Ele declara e contabiliza lá uma receita de R$20 mil por mês do seu restaurante e recebe pelo cartão de crédito e débito 50, doutor Lucas. A Secretaria do Estado da Fazenda está cruzando, vou para lá. O seu CNPJ está recebendo 50 mil de cartão e o senhor está declarando 20 mil? Cadê os 30? Hein? Então, os fiscos estão integrando, estão conversando entre si, precisa conversar cada vez mais. Nós temos um projeto com a Analice que nós vamos detalhar para a AMM nos ajudar, municípios, a obter mais informações, né? Nós vamos tratar sobre cartório mais no final, mas nós precisamos de informação do Estado para fiscalizar cartório. Nós precisamos de informações melhores do Banco Central para fiscalizar o ISSQN, instituição financeira. Então, essas reuniões com os contadores, gente, é o famoso tiro para cima. Você sabe, é só mineiro, conhece bem essa história de raposa no galinheiro. A raposa está no galinheiro à noite, comendo as galinhas, comendo os ovos. O fazendeiro sai para o lado de fora, dá o tiro para cima. Pum! Vai embora a raposa naquele dia. Na outra noite, volta a raposa. Aí o fazendeiro de novo escuta as galinhas, ele dá um segundo tiro para cima, e a raposa vai embora. E na terceira vez, na terceira noite, a hora que o fazendeiro dá o tiro para cima, a raposa só levanta a cabeça e continua comendo, né? Então, a fiscalização não pode fazer igual o fazendeiro, dá um tiro, 2 ou 3 para cima, porque ela cai em descrédito. Então, se os senhores forem oferecer o Instituto da Denúncia Espontânea, que é aquele que a gente fala para o contribuinte, fiscalização orientadora. A fiscalização orientadora tem que chegar na Fazenda Municipal. Não tem jeito. Por conta desse ônus político nos municípios, nós não podemos sair simplesmente aplicando multa, nós, agente fiscal, mesmo porque, se os senhores aplicarem uma multa, constituir o crédito tributário, para cancelar esse crédito, gente, tem que ter um fundamento, um processo tributário administrativo, um fundamento legal. Esse processo administrativo vai ter que subir lá para a contabilidade, né? Por quê? Porque nós não dissemos há pouco que a hora que eu constituo um crédito, eu gero um direito a receber. Ao gerar o direito a receber, contabilmente, está lá o valor. Multa, R$ 1.500. Se eu cancelo o débito da tributação desses 1.500 por um processo administrativo e não mando para a contabilidade, vou causar diferença. Será por quê que o valor endividativo no tributo não bate com o valor endividativo na contabilidade? Por falta de comunicação. Nós vamos tratar um pouco disso aqui. Lançou o IPTU, lançou o ISS. A única forma de rever esse valor é processo administrativo, onde tenha os despachos, né? E na conclusão for pelo deferimento de modificação desse valor, eu tinha 1.500 para receber, ele reclamou, entrou com a defesa, foi deferido, caiu para R$ 700. Essa diferença que eu não tenho mais direito a receber, eu preciso mandar esse processo para a contabilidade para ela revisar esse direito líquido da Fazenda Municipal receber. Tá? Muito bem. Vamos andar mais um pouco, que nós vamos abrir mais para pergunta e deixar melhor participação dos senhores, para vocês perguntarem bastante, colecionam pergunta difícil aí. Olha lá, gente. Então, a questão do fortalecimento financeiro dos municípios, nós temos lá no artigo 37, está lá no inciso 18, a administração fazendária e seus servidores terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores. O que é isso? Vamos para frente. 22. Está lá em 2003. Não satisfeito com a redação original do 18. Na emenda constitucional 42 de 2003, vieram novas medidas procurando fortalecer as fazendas públicas municipais. Esse projeto de lei que está no Congresso sendo aprovado, o diretor de arrecadação e fiscalização tributária deverá ser nomeado somente dentro de servidores de carreira. Os servidores de carreira vão oferecer ao senhor prefeito, por exemplo, uma lista tríplice.
e o prefeito deverá escolher dentro da lista tríplice. Gente, prefeito tem que estar longe da fazenda. E o secretário de fazenda que não for odiado, ele está trabalhando pouco. Hein? Porque ele cobra, ele mexe no bolso. Né? Então, o secretário de fazenda ou o diretor de arrecadação e fiscalização, é ele que tem que levar o ônus político. O prefeito tem que ficar com o bônus político da receita para fazer obra, para fazer bem social. Né? O ônus é de carreira da fazenda pública, não tem jeito. Temos que trabalhar com isso. Então, está a previsão aqui no inciso 22, que deve ser exercida por servidores de carreiras específicas. Terão recursos prioritários para a realização das suas atividades e ainda atuarão de forma conjunta, integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e informações fiscais. Nós vamos falar já já da importância do cadastro técnico municipal. Esse inciso 18, gente, o que ele está dizendo a hora que ele fala sobre a precedência, né? Sobre os demais setores? Não permitir a subjugação da administração fazendária e de seus servidores às pressões internas que venham cercear ou dificultar. Gente, o que está dizendo isso aí? Em abril, nós tivemos um seminário aqui, eu conversando com o Roberto Tauil, nosso colega, mestre, ele dizia, mas Chico, não pode, a fazenda não pode continuar ao bem prazer da política. Né? Estava dizendo o doutor Lucas Bevilacqua aqui, manda um projeto de lei para a Câmara da Plano de Valores, os vereadores simplesmente recusam, e fica por isso mesmo, só quem comete renúncia é só o prefeito e o legislativo. Né? Então, essas obrigações, elas vêm, essa lei orgânica da Fazenda Municipal, ela vem disciplinar, ela vem fortalecer essa necessidade de ter uma estrutura organizacional quase que independente. Ela só não é independente porque ela é dependente da lei. O prefeito faz a lei, junto com o legislativo, a carreira fazendária do município cumpre a lei. Eu sou do tempo que o prefeito fazia um bilhetinho e falava, tira a multa e juros desse caboclinho aqui para mim, né? E mandava lá para o setor. Eu digo muito nos cursos de treinamento, gente, ao os senhores receberem ordem de perdoar a multa, os juros, o sistema de informática não devia permitir, porque vai causar distorção lá na contabilidade, né? Mas se permitir, crie uma senha, pede para o sistema de informática criar uma senha para o secretário de Fazenda, prefeito. A hora que mandar fazer arte ou coisa errada, senta aqui, faz favor, fica à vontade, senta aqui, usa a sua senha, né? Faz favor, fica à vontade, tira, faz o que o senhor quiser. Porque os senhores de carreira ou aqueles que forem de carreira vão estar ali, né? Então é preciso preservar essa responsabilidade funcional, ok? Muito bem. E tratando ainda mais da questão da estrutura organizacional da Fazenda, a Fazenda Pública Municipal, então, é um órgão essencial à gestão pública e ela precisa ser organizada num formato de sistema. Nós vamos tratar já já dos setores, das integrações. A Fazenda Pública, ela trata da despesa, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal tratou da despesa. Mas a Fazenda Pública precisa fazer o quê? A gestão e o exercício da capacidade tributária municipal. Né? Esse exercício da capacidade municipal é para arrecadar as suas receitas próprias, fundamental para a sobrevivência e a independência dos municípios. O que seriam as atividades, gente, as obrigações funcionais da Fazenda Pública Municipal? Como nós dissemos, precisa de um tempo interno. Se ficar por conta do doutor telefone da porta que bate, os senhores não vão conseguir planejar e sair do lugar. Ninguém vai a lugar nenhum ficando onde está. Ninguém vai conseguir resultado diferente ou melhoria permanecendo com a mesma forma de trabalho. Não se iludam, é difícil demais. No seguinte sentido, quando falta decisão política, quando falta gestor que acompanha de perto. Um sistema de informática sozinho não muda a realidade, tem que ter a vontade política. E nós vamos ter dois momentos. Eu digo isso na vida. Na vida a gente é movido por duas forças, e só duas forças. Né? Pela vontade, eu me organizo, estabeleço planejamento e atuo. Ou pela necessidade. Ou gestores vão arrecadar o que é de competência por vontade ou por imposição da lei das penalidades. Pode escolher. Né?
O prefeito pode aguardar daqui a 15 anos tomar uma multa do Tribunal de Contas por ter agido negligentemente na Receita, na arrecadação. Ou pode arrecadar, pegar esse recurso público e investir no bem da comunidade. É uma escolha, por enquanto. Daqui a pouco vai ser necessidade. Muito bem. Então ele precisa cuidar do cadastro técnico econômico, do imobiliário, precisa ter as atividades de fiscalização tributária, precisa instituir o devido processo legal. Ô, gente, o município, dois princípios básicos constitucionais que eu alertaria, o princípio da legalidade e o princípio da formalidade. Ainda que seja uma formalidade simples, para não dizer simplista, quando eu estava no município de Uberlândia, eu era agente fiscal na Prefeitura de Uberlândia. Tem alguém de Uberlândia aí? Não. Hein? Eu era agente fiscal na Prefeitura de Uberlândia, algumas décadas atrás. Eu recebi um requerimento, que eu sempre por escrito, não existe conversa, né, na administração pública, vale o que está nos autos, vale o que está no papel. Eu recebi um requerimento, um processo administrativo que eu fazia na época, eu dobrava, e despachava no verso. Despachava no verso. Pedia para protocolar, protocolo, eu dobrava o requerimento do contribuinte, verificando isso, eu anotava ao secretário para decisão. Eu caminhava. Então, um mínimo de processo legal. Como eu disse há pouco, na revisão de um lançamento, exige um requerimento, despachem vocês fiscais, despache o diretor de arrecadação, o secretário defere ou indefere o pedido em primeira instância. Não é? Ok? Tá? Mas não deixam de ter esse rito. E não deixe de pegar esse processinho, depois que a decisão se abaixou o direito de receber ou reduzir, repito, mandar para a contabilidade. Então, tudo isso é para cumprir com a obrigação tributária municipal. E para acontecer isso, gente, só organizando. É só criando método. É só mudando a forma de trabalhar. É só mudando a cultura. Eu conheço muitos municípios que possuem 18 fiscais tributários, não muitos. Eu conheço 2 que têm 18 e 10. E o que acontece? Você vai lá no município, é tudo centralizado. Uma pessoa pegou, teoricamente, o conhecimento, o acesso aos sistemas de informática e centralizou toda a informação. Quebrem isso. Nós não podemos ter uma pessoa detentora de todas as informações. Reorganizem as funções, nós vamos falar daqui a pouco quais são essas funções, não é? Deleguem responsabilidades. Se não delegarem responsabilidades, não vai ter resultado. Você tem 3, 4 pessoas no departamento de arrecadação, quem é responsável pela dívida ativa? Quem que é responsável pelo Simples Nacional? Quem é responsável pelo cadastro econômico? Gente, a taxa de localização e funcionamento, ela é devida para informar que aquele estabelecimento ali, que aquela empresa pode localizar naquele lugar. Taxa de localização e funcionamento. Eu tenho um cliente que ele manda a guia, sabe, volta 25% das guias do correio, voltam. Espera lá, a taxa de localizar e funcionar e o endereço não bate? 25 para cada 100 guias de localização e funcionamento, volta 25. Como assim? Então, o cadastro não precisa de exemplo melhor do que o cadastro realmente é deficitário e precisa funcionar melhor. Sigamos. Os trâmites processuais, nós já dissemos. Distribuição de responsabilidade, metas e prazo. Progressividade, produtividade fiscal. Eu tenho alguns municípios, tenho visto alguns municípios instituir lei de produtividade fiscal pela simples emissão de notificação ou auto-infração. E aí vira indústria de multa. Eu conheço também sistemas de informática que têm feito aí uns milagres, fazendo uns cruzamentos. No final do período aí, eles geram uma quantidade de multa tremenda. Eu conheço um município que tem 6 milhões de reais sendo executado do banco. Aí nós somos convidados para dar uma olhada. O prefeito Marcelo, dá uma olhada lá, ver como é que é a certeza de receber esse crédito. Nós fomos observar o processo dos 6 milhões que foram aplicados de multa, 90 e poucos por cento, ou seja, 5 milhões e 800 é só multa. 200 mil de ISS. Um banco tem mais ou menos 2.500, 3.000 contas COSIF, né? Tributáveis deve ter 400, 500, são as contas 7. E o banco e o sistema de informática orientou a prefeitura a aplicar uma multa para cada conta COSIF não declarada, mesmo aquelas que não têm incidência nenhuma. Ô, gente, você gosta de pardal na rua, fábrica de multa. Será que vai colar? Não vai colar.
né? O judiciário tem derrubado as multas estratosféricas maiores do que o valor dos tributos, isso vira confisco. Sigamos. A equipe bem treinada, informada e assessorada, gente, é fundamental. Os relatórios periódicos de avaliação e acompanhamento é fundamental, então, que nós tenhamos esse planejamento. Vamos lá. Quais são os setores de uma fazenda pública municipal? Né? Como é que eu vejo uma fazenda pública municipal? E aí, vale para o município de 2.000 habitantes e vale para o município de milhões de habitantes. Né? Por quê? Porque se não for o setor, se não for um cargo, a função não deixa de existir. Né? Então, independentemente de existir na estrutura organizacional, departamento, diretoria, seção, a atribuição da fazenda já existe por si. Então, ou cria em setor, ou se não pega o equipe e paga uma gratificação por gestor da dívida ativa, gestor do cadastro econômico, gestor do cadastro imobiliário, só se for, né? Porque precisa ter essa gestão. Não tem como. Então, o cadastro imobiliário, como bem disse o Dr. Lucas Bevilacqua, nós temos hoje o cadastro multifinalitário. Geoprocessamento não é mistério nenhum. O Google, a hora que vocês digitam lá o Google Earth, aquilo ali é georreferenciado, né? Os preços têm caído aí no mercado, não pode pagar aquela fortuna que era fazer um georreferenciamento, um geoprocessamento mais, né? Tem que ter os valores módicos disso aí. O cadastro imobiliário precisa ser georreferenciado, o cadastro econômico também. Nós temos que ter pessoa responsável por esse setor. O cadastro econômico, também conhecido como cadastro mobiliário, né? Lançamento, cobrança e extinção do crédito. Gente, se não tiver uma pessoa responsável por isso aqui, por exemplo, alguns dos senhores assumiram cargo esse ano. O sistema de informática tem o doutor cadastro eletrônico lá. Calcula IPTU para mim, sistema. Calculou? Pôs as guias na rua. Quantos imóveis o senhor tem no município dos senhores? Quantos não são tributáveis? Se eu tenho 10.000 imóveis, por que eu só tenho 9.000 guias? Quem são esses 1.000? Alguém já tirou lista do sistema de informática e conferiu quais são os imóveis não tributáveis? Os isentos? Os imunes? E os que não sei lá o que é, porque não cobrou? Precisa, né? Então tem que ter gestor do cadastro, tem que ter gestor do lançamento e cobrança. Porque depois que eu lancei e fiz a cobrança, se eu modificar o crédito, eu preciso mandar para a contabilidade. A extinção do crédito, gente, só ocorre na forma da lei. O Código Tributário Nacional tem lá números clausos, quais são as hipóteses de extinção do crédito tributário. E somente daquela forma lá, ele pode ser. A dívida ativa, da mesma forma, tem que ter um setor responsável por dívida ativa. Fiscalização e auditoria tributária, primordial, né? Tem que ter, né? Não tem como. Plantão fiscal, nós vamos detalhar quais seriam as atribuições do plantão fiscal, gente. É importante, o plantão fiscal é o front-end ali, ele vai ficar por conta do dia a dia, ele vai dar suporte ao atendimento ao cidadão. Eu tenho que ter uma equipe de fiscalização concentrada, trabalhando em auditoria e em fiscalização. Aquela sala que vocês põem todo mundo junto numa sala, cadastro, fiscalização, aquilo não funciona, né? Se não desmembrar, se não colocar cada um no espaço físico apropriado, nós não vamos ter resultado. Centro de Inteligência Fiscal. Nós temos enfrentado, e já adiantando, nós temos enfrentado em diversos municípios essa falta de recursos humanos, né? A gente chega lá, tem uma equipe municipal ou uma equipe de agente fiscal tributário. Pelos artigos da Constituição e jurisprudência predominante, só pode aplicar penalidade, sanção, multa, agente fiscal ou agente tributário concursado com competência para tal na estrutura organizacional. Então, a multa aplicada pelo diretor, pelo chefe, por si só ela já nasce sem certeza. Ela vai ser derrubada, basta um questionamento aí ao judiciário. Então, é importante que vocês criem, quando tenha uma única agente fiscal, o que nós fizemos em determinado município? Tem um município que nós temos 4 estagiários, 2 de ciências contábeis, 2 de direito, nos últimos períodos. Montamos uma sala e estamos acompanhando diariamente essa equipe, mediante presencial e acompanhamento de consultoria à distância. Essa equipe de estagiário
produz as ações fiscais, ou os levantamentos, os estudos, apura os créditos não recolhidos, né? Ajuda, apoia a fiscalização do Simples Nacional e apresenta para a agente fiscal tributária, para ela fazer a revisão e aplicar sanções e assinar. Gente, o fato é o seguinte, se isso for questionado, realmente é duvidosa a possibilidade disso ser legal ou não. O fato é, o estagiário não pode assinar nada, né? Mas ele pode levantar dados, fazer estudos e apresentar relatórios para o agente fiscal para que ele faça a leitura, o estudo disso e atue em função desse trabalho dos estagiários. Nós temos tido resultado. Esse é um plano B, gente. O plano A é abra concurso, cria a carreira de auditor fiscal, de fiscal tributário, de técnico tributário, faça o concurso e traga essas pessoas por carreira, né? E vai capacitando progressivamente. Mas aonde nós não temos essa estrutura ainda, nós temos feito esse centro de inteligência fiscal que realmente tem dado resultado. Procuradoria da Fazenda Municipal, gente, é complicado, porque a Procuradoria do município normalmente fica atolado de outras ações, de outras demandas, e quando chega assunto do manicômio tributário, o procurador fica meio assim, né? Por quê? Porque não é o dia a dia dele, né? Então não tem forma, se vocês não tiverem, o município não tiver como ter uma estrutura dessa, pelo menos que ele tenha uma consultoria que realmente faça força frente aos poderosos contribuintes que têm escritórios de advocacia aí muito bem estruturados para ir contra os municípios, né? Atendimento ao cidadão. Eu tenho visto em todo o município, quem tramita é o processo ou o contribuinte? É o contribuinte? É o contribuinte vai no setor. Ah, eu quero isso, assim, não, o senhor tem que ir lá no meio ambiente. Ele vai lá no meio ambiente, eu quero ver isso, assim, ele vai lá na obras, né? Aí ele vai... Gente, quem tem que tramitar é o processo administrativo. O contribuinte não tem que tramitar. Então a gente sempre sugere, e a gente tem implantado em alguns municípios, o que a gente chama, o prefeito que deu esse nome um dia, Praça Cidadã, não é? Eu centralizo o atendimento todo do município aqui, o doutor cidadão aí, doutor? O doutor cidadão que paga nosso salário senta ali, ele vai ter o painel eletrônico de senha, ele vai sair daí e vai sentar aqui para ser atendido, e daqui ele não levanta. Daqui o responsável pelo cadastro senta, pela dívida ativa, ou qualquer um que esteja aqui vai estar apto a atendê-lo. Quem tramita é o processo administrativo, não é o contribuinte. Muito bem. Além desses setores todos, eu preciso ver mais ou menos o tempo para eu acompanhar a condição, tem muita coisa para falar, gente. Eu vou deixar uma semana falando isso aqui, né? É importante, gente, vocês acompanharem que os setores e as secretarias precisam conversar. Na Prefeitura de Uberlândia, na década de 80, quando eu fui servidor municipal, nós tínhamos 20 e poucas secretarias. Mentira, nós tínhamos 20 e poucas prefeituras. Cada um achando que é independente, né? E não funcionava daquele jeito. Setores, o cadastro imobiliário, gente, ele possui informações inerentes ao econômico. Quando eu aprovo um alvará de localização e funcionamento, determinando que vai funcionar uma prestação de serviço ou um comércio, esse processo administrativo tem que sair do econômico e ir lá no imobiliário. O imobiliário, aonde consta residência nesse imóvel, passa para mim para comércio? Não basta. E ao não fazer isso, os senhores inviabilizam políticas públicas de justa tributação, como, por exemplo, eu não posso variar a alíquota em função do uso e destino do imóvel. A coleta de lixo, além do custeio, o doutor Lucas bem afirmou, não pode acatar a capacidade contributiva. Então, até que derrube, nós podemos ter alíquotas de coleta de lixo para residência, e alíquotas para comércio, e alíquotas para outras. Mas e se eu não atualizo o cadastro imobiliário, ao autorizar funcionamento do cadastro econômico, como é que eu vou usar esse campo de informação que está desatualizado? Né? Então, é importantíssimo que o cadastro econômico converse com o cadastro imobiliário. Ao mudar a empresa de localização, gente, aqui no cadastro econômico, eu preciso ter inscrição imobiliária do imóvel. Lá no cadastro econômico tem que ter um campo onde eu digito o código do imóvel, né? Para eu poder viabilizar essa integração. Muito bem. Cadastro imobiliário e setor de engenharia. Lá no imobiliário eu tenho lote vago. Aí vai lá o contribuinte, setor de obras, e pede alvará de construção.
eu preciso atualizar meu cadastro imobiliário. Eu preciso tirar de lote vago e na opção e colocar construção e andamento. Por quê? Ao tirar um extrato, um relatório por logradouro, eu falo quais são as construções e andamentos no meu município. Eu já tenho essa informação, né? Muito bem, sigamos. A contabilidade, nós já temos dito aí, ó, lançamento e extinção de créditos ou modificação do crédito tem que estar integrado com a contabilidade, não tem jeito, né? A tesouraria e o controle interno, da mesma forma, precisam estar integrados. Porque o controle interno já chegou na fazenda e perguntou, quantos imóveis você tem aí? 10 mil. Quantos não foram tributados esse ano? Teve alguém que teve essa pergunta? Não? Controle interno? É? Parabéns. Tem que ter essa pergunta, né? Por quê? Porque é papel do controle interno apoiar o cumprimento das metas fiscais. A questão da arrecadação e da procuradoria jurídica. É importante demais essa aproximação, né? Porque a inscrição endividativa, ela pressupõe certeza. Certeza é o cumprimento da norma da lei. Liquidez, valor correto, né? Então, é importante que, ao passar para a Procuradoria do município uma certidão de endividativa para execução, que ela tenha certeza e liquidez, né? É fundamental. A questão do setor de arrecadação com a vigilância sanitária, com a equipe de fiscalização ambiental, com a questão urbanística. Eu conheço muitos municípios que aprovaram plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, cumpriu a tabela, né, como também muitos aprovaram o Estatuto Municipal da Micro e Pequena Empresa. E aí, cadê a lei? Na gaveta. E fazendo os senhores descumprir a lei por falta de conhecimento. Os senhores não têm tempo, os senhores não têm expediente interno, os senhores vivem apagando incêndio, colecionando problema, e não tem tempo de ver as leis que são obrigados a cumprir. Ao aprovar o plano diretor, estabeleceu regras para localização e funcionamento. Então, ao omitir o alvará de localização e funcionamento, eu tenho que olhar no plano diretor, na norma urbanística, se pode localizar e funcionar naquele lugar, né? Não é isso? O ambiental tem que falar que está dentro da lei ambiental e o sanitário da mesma forma. Então, é fundamental que os setores conversem, integrem entre si. Nós não podemos ter, igual nós tínhamos na década de 80 em Uberlândia, 27 prefeituras. Era um sufoco. Muito bem, senhores. Alguns cargos e funções dentro da Secretaria de Fazenda é muito comum do município maior. Gente, município maior é o seguinte, município de 50, 40 mil habitantes, eu diria até menos, né? Eu acho que secretário de Receita tem em todo lugar. É secretário de Fazenda que ele cuida do cofre, da despesa. Eu entendo que é necessário um secretário adjunto de Receita para acompanhar a Receita, a obrigação funcional de arrecadar, não é? Um diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária, como nós já dissemos aqui, a tendência é que ele tenha que ser somente funcionário de carreira. Que ótimo, que venha logo isso aí, né? Auditor fiscal é um cargo, pode ser um cargo ou uma função, necessariamente de carreira, isso aqui, né, gente? Analista tributário, fiscal tributário, nós vamos falar já das competências, mas adiantando, o analista tributário faria o papel desse estagiário que eu contei para vocês, que nós temos usado em alguns municípios, para produzir informações para o fiscal agir. O analista, o técnico tributário. O fiscal tributário, ele fica acompanhando o serviço de rua, ele vai em loco, ele acompanha o alvará de localização e funcionamento, ele acompanha o microempreendedor individual, que já sai com o alvará provisório lá da internet, né, do portal do empreendedor, e o auditor fiscal, ele vai cair para dentro dos números contábeis. A auditoria fiscal pode ser qualquer, nós vimos em vários municípios, diversos cursos, diversas formações superiores sendo aceitas, mas o que mais usa para o auditor é a contabilidade, né? Ele precisa ter o apoio, vou mostrar a estrutura, ele precisa ter o apoio do fiscal tributário, ele precisa ter o apoio do direito lá dentro, mas o auditor ele tem que conhecer de contabilidade, ele precisa saber de balanço, ele precisa saber de livro caixa, né? Senão ele não consegue caminhar. E uma fiscalização a gente deve sempre iniciar do macro e depois ir para o detalhe, para o micro. Por quê? Porque nós não temos recursos humanos,
né? Eu vou comentar um pouco, já vou comentar sobre cartório. Tem alguém fiscalizando cartório? Nós tivemos aqui uma discussão, prefeitura e Juiz de Fora. Tem alguém Juiz de Fora aí, gente? Não? Nós tivemos uma reunião, um intercâmbio com os fiscais tributários de Juiz de Fora, na última oportunidade, e aí tinha uma fiscal: eu sou muito ortodoxa, eu tenho que ver o livro caixa, se eu não ver o livro caixa, eu não ando com a minha fiscalização. E lá no livro caixa, eu não vi o pagamento do fundo de gratuidade, então eu não admito deduzir ele da base de cálculo. Falei, maravilha, então deve ter muito agente fiscal. Né? Porque quando eu vou no detalhe desse jeito, né? Quando eu vou detalhando a ação fiscal, é porque eu achei inconformidade, alguma irregularidade, aí eu tenho que descer no detalhe mesmo. Gente, cartório está pacificado, não é? ISS, não tem dúvida. O Supremo falou é devido, né? O STJ falou é devido e a base de cálculo é os emolumentos. O cartório recebe duas coisas: taxa e tarifa, em Minas Gerais, de forma bem mais grossa. A taxa vai para o Estado, é a taxa de fiscalização judiciária. A tarifa fica com o cartorário, o registrador, do notário, não é? Então, qual que é a base de cálculo? É o valor que fica com o cartorário, é o valor que fica com o notário. Então, em Minas, nós teríamos duas deduções. Gente, tem que estar na lei do CES, hein? Deduz a taxa de fiscalização judiciária e deduz o fundo de gratuidade, que é o 5,66%. Aí essa fiscal ortodoxa falou: se eu não ver no livro caixa, eu não deixo de deduzir. Está certo. Para ela, é um rito, é uma formalidade. Né? Se a lei estiver dizendo que só aceita a dedução quando vê a saída no livro caixa, está aplicando a lei. Parabéns para ela. Mas fiscalizar em Minas Gerais, cartório, bem rapidamente, bastaria 2 procedimentos. Instituir uma obrigação acessória. Basta o Código Tributário prever, de uma forma geral, que você poderá, que o município, a Fazenda Pública, poderá instituir a obrigação acessória de declaração mensal de serviço. Vocês fazem um decreto simples, o cartório todo mês seguinte tem que declarar o movimento do mês anterior. Essa declaração, gente, de preferência, que ela siga o Código de Receita do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais, para cada ato praticado, tem um código de receita. Então, já peça a declaração do cartório com esse código. Para quê? Eu convenio com o Estado, faço o convênio com o Estado e falo: Estado, me dá cópia da DAP-TFJ. DAP é Declaração de Apuração da Taxa de Fiscalização Judiciária. Todo o cartório manda para o Estado, para a Corregedoria de Justiça, no mês seguinte, a declaração de cada um dos atos que ele praticou, a quantidade dos atos e o valor da taxa de fiscalização judiciária. Então, olhem para o ADAP-TFJ, está lá na Instrução Normativa Conjunta da Secretaria do Estado da Fazenda e da Corregedoria Estadual de Minas Gerais, portaria Instrução Normativa 3, alterada pela 5, né? Tem lá o modelinho, tem os códigos de receita. Institua. Cartório, me declare código de receita, quantidade de atos, valor do emolumento da tarifa, que é a sua base de cálculo. Né? Declarou, recolhe daquilo ali. E eu vou homologar o ISS, ver se declarou corretamente, confrontando com a informação do prestado ao Estado. E o Estado deveria controlar a corregedoria em função dos selos autorizados. Né? Então, pressupõe-se aí uma certeza, uma liquidez desses valores aí que foram declarados para o Estado. Gente, tem bicho de sete cabeças para usar cartório? Não tem? Sabe qual é o bicho de sete cabeças? Cartório fala que não tem que ter alvará de localização e funcionamento. Alguém já enfrentou isso aí? Né? Igual escritório de advocacia. Escritório de advocacia não tem que ter alvará de localização e funcionamento, não. Quem fiscaliza a gente é a OAB. Hein? E cartório? Quem fiscaliza a gente é a Corregedoria de Justiça. Não tem que fiscalizar. O doutor Lucas bem disse aqui, igual no CFEI, eu não vou fiscalizar atividade cartorária, eu vou fiscalizar localização e funcionamento, eu vou fiscalizar as normas urbanísticas, se ele pode localizar ali, né? Então, o STJ já disse, é devido. Né? Não tem essa não. O cartório recusou a localização e funcionamento, multa. Né? Multa 1 ou 2 vezes, oficia a corregedoria, e se ele insistir, lacra. Faz um laudo de interdição. E aí? Né? Então, tem que arrecadar, ele tem que ter o alvará de localização e funcionamento, assim como o escritório de advocacia. Abriu porta, tem que ter o alvará de localização e funcionamento.
E também foi pacificado. Não preciso anualmente o fiscal ir lá e emitir laudo de vistoria, não. Tá? Basta eu ter o setor estruturado. Se eu tenho o setor de fiscalização pronto para fiscalizar, a jurisprudência já disse que é devido à taxa de localização e funcionamento, desde que a sua lei esteja correta, que o fato gerador esteja corretamente previsto. Muito bem. Bom, nós já dissemos lá, responsável da atividade ativa, responsável do cadastro técnico municipal. Vocês vão ter cópia dessa apresentação, gente? Dá uma lida depois com calma, o nosso tempo é muito curto, mas todas essas questões é primordial, se vocês querem ter resultado, gestão dos 20%. O que é isso? Pareto já dizia, que se eu fazer a gestão dos 20%, eu vou dar, dos contribuintes, eu vou estar fazendo a gestão de pelo menos 80% da receita. Né? Então, cada um dos seus municípios tem uma realidade própria. A maior prestação de serviço que não se cobra é na atividade de reflorestamento, eucalipto, né? Plantações de eucalipto. Né? Tem outros municípios que fornecimento de mão de obra para lavoura, grandes lavouras de café que contratam empresas que vêm com os ônibus, a empresa fornece a mão de obra. Por quê? Porque o fazendeiro, a estrutura agrícola ali, ele não quer contratar individualmente para não ter problema trabalhista, ele contrata uma empresa. E a empresa, ao que vai prestar serviço no seu município, ele deve o ISS de fornecimento de mão de obra lá. Valor base de cálculo cheia, valor total, né? Não tem dedução. A questão das obrigações acessórias, nós vamos falar já da DESIF, tem que ter a gestão. Cadê o cartório que não me deu a declaração esse mês? Aí eu falo, não apresentou fiscal, aplica a sanção. Não apresentou a declaração no período, fingiu a lei. Né? Infringiu a lei, cabe multa. Vai lá e aplica a multa. Né? Na hora que faltar 30 minutos, me fala, que eu quero monitorar para mim, que eu quero deixar vocês à vontade para perguntar. Gestor de lançamento, nós já dissemos. Gestão do Simples Nacional. Muito bem. Gestão do Simples Nacional. Todo mundo tem certificado digital e está acessando o portal do Simples, gente? Tá? Beleza? Tem que estar. Foi liberado recentemente o CIFISC. O sistema de fiscalização lá no Simples Nacional, do portal do Simples. Agora, os senhores agentes fiscais tributários estão a um passo de poder daqui nos dias pedir isonomia salarial com fiscalização estadual e federal. Falou? O que você acha que é igual ao auditor fiscal da Fazenda da Receita Federal? Eu estou pensando seriamente em fazer concurso para agente fiscal tributário do município. Por quê? Agora, com o CIFISC, os senhores vão poder apurar a base de cálculo não só do ISS, que é ele, como do ICMS e de todos os impostos da União e do Estado. Os senhores vão trabalhar para a União, gente. Olha que chique. Promovidos. Vão trabalhar para a União, para o Estado. Daqui uns dias vão poder pedir equiparação salarial. Né? Bom, o fato é que está liberado esse sistema, já está em fase de treinamento. Empresas do Simples Nacional, a partir do ano que vem, ao autuar, os senhores deverão usar esse sistema que está lá no portal do Simples Nacional. O senhor prefeito tem liberação automática com o seu SPF, ele entra lá no portal do Simples e libera o seu SPF, né, o seu certificado digital, para o senhor poder acessar o portal do Simples. E já adiantando o assunto do Simples Nacional, o município possui algumas obrigações com o Simples Nacional, umas são diárias. Todo dia para amanhã eu preciso chegar lá e ver qual empresa me pediu opção pelo Simples. E vai aparecer na tela as empresas que estão pedindo opção. Os senhores têm 3 datas no mês, dia 5, dia 15 e dia 25. Quem solicitou do dia 25 ao dia 5 a opção pelo Simples, até o dia 5 os senhores têm que indeferir. Por quê? Ao não indeferir, os senhores estarão deferindo por omissão. Então, tem como chegar aqui na internet agora e tirar o município de X. Deixa eu ver os deferimentos por omissão. Aí sai lá a quantidade de empresas que foram deferidas, aprovadas no Simples Nacional, porque os senhores se omitiram do dever, da obrigação de fazer a gestão do Simples Nacional. Saibam que pelo menos 60%, 70% das empresas dos seus municípios são optantes pelo Simples Nacional. E nós não estamos trabalhando no Simples Nacional. E 70% das empresas estão lá no Simples Nacional. Algumas atividades é risível. Você tira o extrato, você tira a cópia do PGDAS, PGDAS-D agora, ou da declaração do Simples Nacional,
vocês vão ver o faturamento da empresa, 0, 0, 0, 0. Centro de treinamento de condutores de veículos. Eu estou entendendo, eu tenho vontade de conversar com essas pessoas desse ramo, eu acho que a entidade filantrópica. Todo município que eu vou, 0 de receita, faturamento, 0. Mas como? Centro de condutores. Como? Eles só prestam serviço, não tem comércio nenhum, é exclusivamente serviço. E o faturamento, 0? Não, não dá. Né? Então, nós precisamos atuar no Simples Nacional. Muito bem, vamos andando. Gestão, vou voltar um pouquinho no Simples daqui a pouquinho. Gestão dos processos tributários administrativos é fundamental. O contribuinte requerer uma defesa, requerer uma informação, nós temos prazo para responder. Isso está lá na lei orgânica, né? É importantíssimo isso aí, né? Tá bom, vamos acelerar. Então, os recursos humanos nós já dissemos aqui, algumas carreiras de graduação superior e outras de graduação técnica. Olha a Prefeitura de Belo Horizonte. Agente fazendário, segundo grau completo, 295 cargos, vagas. Técnico fazendário, nível médio, 80 técnicos. Analista fazendário, Belo Horizonte, a lei hoje está apresentando 50 e devem ser formados, graduados em administração, análise de sistemas, ciências contábeis, direito, engenharia civil e economia. Auditor fiscal de tributo, 180 auditores fiscais tributários na Prefeitura de Belo Horizonte. E não dá conta. Né? Não dá conta. O auditor técnico de tributo também exige graduação superior, administração, ciências contábeis, direito ou economia. Não é? Muito bem. Recursos tecnológicos, né? O Dr. Lucas Bevilacqua bem adiantou, é fundamental, não tem jeito de ter livro da dívida ativa em papel. Não tem jeito de receber declaração de instituição financeira, gente, em papel. Alguém já fiscalizou o banco em papel também? É apavorante, já, né? É apavorante. Você pega um ano de balancete, chega uma pilha de balancete desse tamanho aqui, ó. É apavorante. Você olha aqui e você fala, ai, e agora? Por onde eu começo? Né? Será que está faltando alguma coisa? Não está. Aí você vai ver, tem só os balancetes, ele não entregou o PGCC, que é o Plano Geral de Contas comentado. Né? Ele não entregou o plano de tarifas, vinculado ao plano de tarifas ao COSIF. Aí você olha aqui, né? Mas cuidado. Aí você sai do papel e entra na solução tecnológica. Ao escutar de alguém assim, ó, o sistema sozinho faz o trabalho, não precisa nem de agente fiscal, acha fora. Né, gente? Ué, não tem mágica, não tem. Esse procedimento, esse município que eu contei que aplicou 5.800.000 de multa, né, não tem um termo de verificação fiscal, né, que aponte as irregularidades uma por uma, que faça um enquadramento no fato gerador na lista de serviço, né, que fundamente o auto de infração não tem lastro. Né? Então o município, além de não receber os 6 milhões, vai tomar uma sucumbência na testa. E aí? Aí tem que pegar a sucumbência e cobrar da empresa de informática. Né? Bom, vamos seguir. A nota fiscal de serviço eletrônico é fundamental, cupom fiscal, recibo provisório. A DESIF, a declaração de serviço de instituição financeira, fundamental. Não é, gente? O sistema tributário seus precisa integrar com o portal do Simples. No Banco do Brasil, todos os dias estão disponíveis para os senhores lá, DAF 607. DAF 607 é o arquivo de retorno que o banco manda com os pagamentos realizados no Simples Nacional. Só que os pagamentos do Simples vêm do Banco do Brasil só CNPJ, valor principal e mora. Mas a gente precisa de mais. Não basta eu registrar o pagamento, eu preciso registrar o lançamento, eu preciso registrar o o crédito tributário, e para isso eu preciso de base de cálculo, para isso eu preciso de alíquota, para eu escriturar. Então o sistema de gestão tributária tem que conversar com o sistema do Simples para importar os dados do PGDAS, gerar guia com CNPJ, contribuinte, base de cálculo, alíquota. No Simples, gente, eu posso optar por pagar o tributo por faturamento ou por regime de caixa. Então não basta eu pegar o valor pago e dividir que eu acho a alíquota, que não é verdade. Né? Tem que estar integrado isso aí, tá bom? Certidões de regularidade fiscal, pacífico, nós temos que ter isso bem bacana, né? Dívida ativa, execução fiscal, protesto da dívida. Alguém já recebeu proposta? Querendo protestar a dívida ativa? Cuidado. Cuidado. Eu digo o seguinte, nós falamos da deficiência do cadastro. E se o senhor sair protestando quem não deve, vai sair mais caro. Né? Nós não temos CNPJ, nós não temos CPF. Quando migra de informática de um sistema para o outro, tem um tal de unificação de contribuinte. Até arrepio de medo. Eles pegam os homônimos e junta. Aí sai cobrando quem não deve.
cuidado, né? Muito cuidado, mesmo porque eu, pessoalmente, entendo que é inconstitucional. No ano passado foi aprovada uma alteração na lei de protesto, o governo federal, a Dilma, instituiu um parágrafo único, prevendo agora expressa... O Conselho Nacional de Justiça já orienta a protestar a dívida faz tempo. Por quê? O judiciário não dá conta do volume de ação fiscal, né? Aí eles vêm orientando. Só que nós temos uma lei própria, 6.830. É um rito sumário. Basta eu mandar 2 papéis para o judiciário, petição e certidão, que ele executa o devedor. Então, se eu tiver o cadastro, beleza, a execução fiscal deveria dar certo. Mas eu acho que eu vou perder essa, por quê? Porque o judiciário não quer execução fiscal, né? Então, eles vão acabar admitindo isso aí, né? Sigamos. Recursos materiais, gente, é fundamental, então, a Praça Cidadã, o plantão fiscal, a auditoria, né? Um atendimento especializado ao contador e ao contribuinte por agendamento. Gente, o contador chega na frente do atendimento ali com N empresas e quem estava esperando vai ficar chateado. Então, agendem, programa, dentro do expediente interno, atenda o contador ou o contribuinte com pré-agenda, né? Internet, gente, incrível, né? Até hoje, né, os municípios ainda estão implantando agora telefonia pela internet. Aí não só a internet não funciona para poder fazer pesquisa, para estudar, para gerar guia, agora o telefone não funciona também, né? Tá, beleza, vamos embora. Remuneração, gratificação, produtividade, é importante que tenha tudo isso aí, né? Bom, pessoal, é importante para organizar e estruturar, regulamentar, compilar a legislação. O artigo 212 do Código Tributário Nacional já determina que seja feita essa compilação. Nós precisamos regulamentar a Lei 116, a Lei 123, instituir as obrigações acessórias, a substituição tributária, gente, é uma maravilha. A Lei 116 já nomeou algumas pessoas jurídicas que contratam determinados serviços como responsável tributário. O responsável tributário, o melhor deles é o por substituição, porque a empresa jurídica, ao contratar a construção civil, se ela não reter e recolher, né, ainda assim ela vai ter que pagar o ISS, né? Então o município regulamenta devidamente a obrigação acessória, obrigações acessórias para o responsável tributário, institua por lei novos responsáveis tributários. Quem que são os responsáveis tributários? Os grandes contratantes, né? Os grandes tomadores de serviços dentro do município dos senhores, né? Então, nomeiem esses grandes contratantes responsável tributário para que, ao pagar o prestador de serviço dele, ele vai pagar o líquido e já vai reter o ISS para o cofre do município. Se vier a mudança da 116 que está vindo aí que o responsável tributário vai ser fundamental, porque o serviço vai deixar de ser devido na sede e vai ser devido no local, né? Muito bem. Cadastro técnico econômico, gente, olha lá, integração entre os fiscos, a inscrição econômica, é importante que também o cadastro econômico tenha um georreferenciamento, cuidado com as soluções de recadastramento imobiliário mirabolantes, né? Normalmente eles contratam a empresa por edital, por estação, para fazer o recadastramento, e ela quer o quê? Produção. Ela quer quantidade. A hora que você só vê o problema, a hora que põe PTU na rua. Casinha de cachorro, garagem, não sei o quê. Eu entendo que a carreira municipal tem que ter um setor de cadastro. Você tem a gente para manter o cadastro sempre atualizado. Por enquanto não está atualizado, faça um processo seletivo, contratação simplificada, traga gente para o cadastro, gaste aí 2, 3 anos, mas faça um cadastro decente. Por quê? É você que vai tomar carão do contribuinte na hora que for cobrado indevido e o prefeito que vai bater na porta dele lá, né? Muito bem. Fiscalização tributária, então, é importante esse planejamento, ter o exercício efetivo. A questão da fiscalização orientadora e denúncia espontânea, por si só, dá resultado. É igual tiro para cima do galinheiro lá na Raposa. Faça a fiscalização orientadora, ofereça o recurso da denúncia espontânea, mas esteja preparado para pegar alguns, nem que sejam os 20% maiores. Se os senhores não pegar ninguém, vai cair em descrédito. E pegar significa fiscalizar, né? É pegar lá e homologar o ISS. O ISS-QN é um imposto por declaração. Mentira, ele é por antecipação e sujeito a homologação. O que eu queria contar, que eu esqueci aqui, doutor Lucas, conversando com o Tauil, no último encontro que nós tivemos, procurando solução para essa planta genérica de valores do IPTU, que vai para o legislativo não aprova.
nós estávamos conversando sobre a possibilidade do IPTU ser um imposto por homologação. Você manda para o contribuinte, declara o valor do seu imóvel, né? E ele declara, e o fisco depois caberia homologar se esse imposto, se esse valor venal realmente é o valor condizente com o mercado ou não. Nós estamos marcando encontro para conversar mais sobre isso, não existe impedimento sobre isso é possível, em princípio, regulamentar isso, mas depende de muito estudo e ninguém fez ainda. Então, não mexe com isso por enquanto não, né? Mas quem sabe o que vai dar nisso aí, né? Muito bem. Olha lá, o que mais, gente? Nós temos seguir o rito legal, processual, não tem como. Eu preciso identificar nas informações quais são os serviços tributáveis e preciso enquadrar na Lei 116 e na Lei Municipal, né? O serviço é devido quando? Quando eu pego o serviço e enquadro ele num item da lista de serviço. Se eu não o fizer, eu não fiz o enquadramento legal, esse imposto não é devido, né? Então, eu preciso homologar aquilo que for devido, aquilo que foi recolhido, as retenções também. Quando eu vou fiscalizar banco, eu preciso fiscalizar o serviço prestado pelo banco e preciso fiscalizar o serviço tomado pelo banco. Alguns desses serviços, e essa responsabilidade tributária das instituições financeiras, precisa ser ampliada na lei dos municípios, tá? Banco tem... normalmente o banco tem contratado muita mão de obra, contrato de fornecimento de mão de obra, gente. O jardineiro, a telefonista, é contrato, pessoa jurídica prestando serviço de fornecimento de mão de obra, ISS terceirizado, ISS base de cálculo cheia, né? Serviço de segurança, aquela questão de abastecimento de caixa, em cash, em dinheiro, não é transporte de valor, não é vigilância. Nós temos um caso que venceu na justiça, muito bem feita a auditoria fiscal e o enquadramento legal. Esse município conseguiu cobrar também o ISS do abastecimento de caixa, porque vigilância é devido no local da prestação do serviço. Não é? Muito bem. Então, essas campanhas é importante, os maiores prestadores e os maiores tomadores, é questão da educação fiscal, né? Vão levar para ele a informação que, olha, você não vai pagar o ISS, mas você tem que reter o ISS daquele que vem de fora e lhe preste serviço, né? Construção civil, toda agência tem um contrato de manutenção do espaço físico, né? O ISS é devido ali. Concessionárias de pedágio, é uma festa. Nota fiscal eletrônica de prestação de serviços, qualquer eletrônico em papel, construção civil, vai lá e emite, aí, já tratando de construção civil, emite a nota fiscal assim, R$100 mil, serviços, 20, 80 mil, materiais. Está valendo? É só fazer isso mesmo? Hein? Eu posso deduzir indiscriminadamente? Fato é, até alguns anos atrás, 1, 2 anos, o STJ só admitia dedução de materiais quando a construção civil produzia o bem e tinha incidência de ICMS sobre o valor dele. Tipo, eu vou fazer uma obra, uma construção de uma estrada, a ponte eu produzo todo o concreto armado, eu produzo a obra de arte lá na minha fábrica e levo para instalar, eu vou incidir sobre isso comércio. Eu, construtora, vou pagar o ICMS, então eu posso deduzir da base de cálculo. Agora, resumindo, é admitida a dedução de subempreitadas, que já tenham tido recolhimento, e também de materiais adquiridos de terceiros. Mas os senhores precisam regulamentar. Não pode admitir uma simples informação na nota de valor, né? Regulamente que quando for fazer uma obra no seu município, e essa obra tem o fornecimento de material, uma empreitada, que essa empresa tem um período para cadastrar a obra lá, e demonstrar o cronograma físico-financeiro da obra, o contrato, o objeto social da empresa de que ela pode prestar aquele serviço. Então, ele tem que provar qual que é o material que realmente foi efetivado naquela obra. Não pode simplesmente fazer essa descrição na nota de serviço, que aí tem uma evasão danada de receita, né? Muito bem. Olha lá, gente, o plantão fiscal, então, faria o atendimento ao cidadão, a abertura e encerramento de empresas, os despachos do processo administrativo e o atendimento especializado também ao contabilista e ao contribuinte mediante agendamento. Esse plantão fiscal é para dar sossego
para a equipe interna trabalhar com fiscalização efetiva. Senão, vai ficar apagando incêndio e atendendo o doutor telefone. As ações focadas, então, nos grandes contribuintes, que nós temos dito já, né? A questão do responsável tributário já tem a 116. A legislação municipal precisa também nomear outros, né? Eu estou acelerado, né? Porque o tempo realmente já acabou. Tem mais uns 10 minutos aí? É? Tá bom. O ISS, então, é por antecipação, gente. Eu tenho o serviço prestado e o serviço tomado para fazer, né? Olha lá, os grandes prestadores, grandes tomadores de serviço, né? Gente, shows e eventos, ISS é devido tudo lá no município dos senhores. E tem ISS na vigilância, na segurança, contrato de segurança teve ISS. Não é contrato de locação de palco, estrutura nenhuma. Se fosse, o caboclo pegava e montava por si só. A empresa vai, monta, instala, dá manutenção e depois vai lá e desmonta. Então, não é locação. Os senhores, quando for contratar serviço de coleta, remoção de resíduos mediante caçamba, por favor, não deixe a licitação fazer edital de locação de caçamba, não. Locação não deve ISS. E quem falou que aquilo é locação? Tem contrato de locação, termo de responsabilidade de recebimento da caçamba? A caçamba fica sob responsabilidade do município? Se estragar a caçamba locada, a responsabilidade é do locador, né? Então, não é locação de caçamba, é serviço de coleta, remoção e destinação de lixo, mediante o uso de caçamba. Se o contrato fizer feito indevidamente, não deve ISS, né? É um detalhe para a gente cuidar aí, tá? Pessoal, de outubro até o dia 27 de dezembro, a Receita Federal disponibilizou para os senhores, para todos os municípios, todos os CNPJs do seu município que são habitantes pelo Simples. Se os senhores entrarem lá no portal do Simples, tem um arquivo lá, deve estar na pasta TO214, tá? TO214, e lá tem um TXT, é um arquivo texto que os senhores abrem com o WordPad. Esse arquivo texto tem uma relação de todos os CNPJs dos senhores, das empresas dos municípios dos senhores, que são habitantes pelo Simples. E nós estamos no período de pré-agendamento ou de agendamento. Aquelas empresas que já estão no Simples Nacional, de outubro a dezembro, elas podem fazer o agendamento. O que é isso? Eu quero continuar no Simples. É isso, né? E o município pode e deve pegar esse arquivo do CNPJ e conferir no seu cadastro. A débito. Devolve, então você vai verificar desse CNPJ aqueles que têm irregularidade e devolver no portal do Simples. E esses contribuintes vão ficar impedidos de permanecer no Simples até que regularizem com os senhores. Vou repetir. É acessar o portal do Simples Nacional com certificado digital e na pasta TO2014, lá tem um arquivo CNPJ. Todas as empresas do seu município estão lá, que estão optantes pelo Simples. Pegue esse CNPJ, confira débitos, confira irregularidades dentro do seu cadastro. Se aquele que estiver correto, você tira do arquivo. CNPJ correto, você tira do arquivo. E deixe só o CNPJ que tem a irregularidade. Devolva para a Receita Federal até o dia 27 de dezembro. Façam isso antes, gente, tá? Isso é limite, 27 de dezembro. Depois, em janeiro, que aí você vai indeferir a continuidade. Em janeiro em diante, vocês não têm como indeferir a continuidade. Vocês vão ter que partir pela exclusão. A exclusão eu verifico a irregularidade, notifico e dou 30 dias para regularizar e depois eu excluo. A exclusão precisa um rito em processo tributário administrativo. O indeferimento não. O indeferimento eu mando o CNPJ, a empresa, lá o contador da empresa vai ver, tem pendência com o município de Monte Sião. Opa! Se eu não regularizar, eu não continuo no Simples. Dúvida sobre isso? Ok? Posso continuar? Muito bem. Eu também disse que, semanalmente, tem um arquivo lá também no portal do microempreendedor individual. Esse arquivo é o CNPJ do microempreendedor individual. Você vai pegar, vai acessar o portal do Simples, você vai ver aonde que ele pediu para se localizar, na Praça da Matriz. O que eu vou fazer? Vender panela. Se os senhores não falar nada em 180 dias, os senhores deferiram. Os senhores aprovaram que ele venda panela na Praça da Matriz. Ok? Muito bem. Pessoal, ISS. A regra hoje é, devido a um local de estabelecimento prestador,
Nós temos um julgamento em andamento de novo lá no STJ, do leasing. Tubarão está morrendo de medo do município de Tubarão, né? Porque o último julgamento disse que o seguinte: à luz do Decreto-Lei 406, o ISS de leasing é devido na sede da empresa. Ficou definido. Tubarão multou, assim como outros 3 municípios multaram a mesma empresa de leasing, foi para o fundo, né? A empresa depositou em juízo, Tubarão foi lá e pegou 30 milhões para o bolso. Agora tem que devolver. Não tem precatório, não. Né? Então nós não sabemos. Aí o julgamento vai agora o seguinte: vale só da decisão para frente, aí Tubarão poderia ficar com os cobres. Né? E só vale para a questão da Lei 406, sobre a 116 ainda dependeria de estudo. O fato é o seguinte, gente: leasing só tem uma forma de vocês cobrarem hoje devido no seu município. Provem que ele tem uma unidade econômica ou profissional lá dentro da agência do seu município. Artigo 4º da Lei 116. Se os senhores provarem que ele tem um representante dentro da agência, é devido lá. Cartão de crédito e débito, tem um slide aqui que vocês vão poder ver depois, né, vai estar disponível, da mesma forma. Agora, equipe de fiscalização. Gente, por favor, eu não posso terceirizar serviço público essencial igual é a Fazenda Pública. Aí tem aquelas empresas que chegam lá, deixa que eu vou cobrar, recuperar a receita. Aí você digita no Google assim, recuperação de receita TSE, né? Só para vocês verem o que o Tribunal de Contas tem dito sobre essas empresas que vendem mágica de recuperação de receita, né? O que vocês podem é capacitar o servidor, dar conhecimento, dar treinamento, orientação, continuada consultoria. Agora, terceirizar, jamais essa arrecadação, tá? E outra, tem município fazendo retenção de ISS, todo mundo. Prestou serviço aqui, eu retenho. Não, isso é excesso de exação, é crime. A minha empresa presta serviço de treinamento, de orientação, de consultoria, né? E aí o município, o senhor Vorano, insistindo em fazer a retenção. Aí a empresa de informática, gente, chegou nas minhas mãos 2 pareceres, doutor Lucas. Um parecer favorável à retenção e o outro parecer não favorável à retenção. Eu falei, como assim? Não, você escolhe qual que você quer. Isso é brincadeira, né? É brincadeira, né, gente? Então, deve, no seu município, se tiver as 22 exceções, se a empresa for de fora. Se não estiver nas 22 exceções, você tem que provar uma unidade econômica profissional, por favor. Isso é crime previsto no Código Penal, excesso de exação, né? Muito bem. Então, a instituição financeira, nós temos aí todo um árduo trabalho para fazer. A Associação Brasileira da Secretaria de Finanças da Capital, gente, instituiu um modelo conceitual para DES-IF e para nota fiscal de serviço eletrônica. Esse modelo conceitual vai permitir integrar com o SPID, ou SPED, como é conhecido. Então, o município hoje, se for contratar uma tecnologia de informação, eu não conheço nenhuma. Eu não indico nenhuma empresa de informática, eu não conheço nenhuma bacaninha, assim, tudo que a gente entende que tem que fazer. Mas a gente sempre orienta a contratar empresas que atendam o modelo conceitual da Abrasf. Por quê? Isso vai permitir integrar com a União, com o Estado e com o município, né? E precisamos conversar para que a gente, então, tenha condições de fazer esse serviço. Banco, nós temos diversos itens da lista de serviço. Leasing, nós já dissemos. Cartão de crédito, gente, tem cartão de crédito devido lá nas anuidades, na emissão, que nós vamos encontrar lá no banco. Tem ISS que nós vamos encontrar no lojista. O lojista tem uma maquininha lá, ó, posto de operação de serviço, e ele paga uma comissão para a empresa da gestora do cartão de crédito, né? Os bancos também. Agora, o município estruturado, né? O município tiver com uma fiscalização especializada, eu acho que é hora de mexer com isso. Se não, tem que cuidar de outras coisas. Sim. Hoje, é isso aí. O que está acontecendo hoje? O cartão de crédito está da mesma forma, gente. Está centralizado em 3 ou 4 municípios do estado de São Paulo, o famoso Barueri, Poá e não sei na onde, tanto as empresas de leasing como de gestão de cartão de crédito, né? E o que acontece? Isso está subjúdice, está muito... Por enquanto está devido lá. Nós tivemos um recente julgamento agora. Por que essas empresas estão lá? Porque a alíquota é 2%, e deduziram da base de cálculo do ISS, PIS, CONFIS, não sei o quê, a alíquota cai para MEI, na prática. E olha que o artigo 88 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal
veda qualquer medida que faça a alíquota reduzir de 2%. E o tribunal agora falou que está valendo. Vamos ver. Vamos ver até quando isso vai estar valendo. Bom, construção civil é isso, gente. Cuidado, né? Cuidado aí nas deduções, regulamentem para que não deduzam qualquer coisa. Nós temos que ter muito sucesso com o Unimed, com o plano de saúde. Nós temos tido muito sucesso com fiscalização orientadora e com denúncia espontânea. Né? É o galinheiro, é o fazendeiro. Falou, gente, nós vamos começar a fiscalizar. Até o dia 15 de dezembro, façam denúncia espontânea. Porque, ao denunciar, fazer a denúncia espontânea, ele fica livre da multa, que chega a ser 100%. Né? Então, é interesse do contribuinte fazer a declaração, fazer a denúncia, devo, quero pagar. Ele vai ficar livre da multa. Então, ofereça esse instituto. Nós temos tido muito sucesso com o Unimed, com outros planos de saúde. A gente chama o presidente, chama os contadores, conversa, recolhem, tem recolhido passado e programado já o recolhimento mensalmente do futuro. Tá? Isso é muito fato. Cartório também, gente. Alguma dúvida? A DAP escreve assim, tá? É DAP-TFJ. Tá? DAP-TFJ. Está lá na Instrução Normativa do Estado. Mais um detalhe. Esse ano, dia 9 de julho de 2013, foi publicado o provimento 34 da Corregedoria Nacional de Justiça. Provimento 34 de julho de 2013. Esse provimento é como se fosse uma ordem, uma norma para todos os cartorários do país, e lá consta claramente: o livro caixa deve ser oferecido para o fiscal de tributo municipal. A hora que o cartorário amolar os seus que são fiscais, pega o provimento, o cara fala aqui, que dúvida que você tem? A corregedoria está mandando você apresentar o livro, você está querendo é multa mesmo, né? Então tá bom. Então mostre esse provimento 34, e nele também está claro que o município pode instituir uma obrigação, um livro extra, uma obrigação acessória para o cartório, tá? Está muito tranquilo também. Bom, pessoal, que correria. Mas olha lá, o que eu gostaria que os senhores levassem para casa? Independentemente do porte do município, se eu for uma equipe tributária, só tem eu no setor, institua um meio expediente. Na parte da manhã, tira relatório do sistema de quem são os contribuintes do maior ao menor. Né? Vocês vão ver, por exemplo, que hotel... os hotéis, principalmente no interior, o que eles estão declarando no Simples Nacional, a maioria são optantes pelo Simples Nacional, não paga a porta aberta. Aí tem gente que fala, não, então institui regime de estimativa. No Simples Nacional, o regime de estimativa tem que ser instituído num ano, para vigorar no outro, e tem limite de R$100 por mês. É prêmio. Você vai dar estimativa de R$100 por mês de ISS para alguém? É prêmio. Abra uma ação fiscal, notifique para apresentar 6 meses de conta de energia, 6 meses de conta de água, relação de empregados, carteira assinada nos últimos 6 meses, e despesa com o pessoal, despesa de encargos. Apure o custo dele ficar com a porta aberta. Tem alguém que fica com porta aberta que não receba mais do que o custo? Só se for lavar dinheiro. Né? Então pega a despesa, põe 20% do lucro e arbitra a base de cálculo. Ou se não, fala assim, ó, nessa reunião que a gente faz com os contadores, iniciem, instruam os seus contribuintes, os seus patrões, donos de empresa, de que nós precisamos recolher, no mínimo, sobre o custo. Ao pegar o balanço da empresa, você vai pegar o custo dela. Você divide por 12, você tem lógico que esse custo é pequenininho. Você tem que pegar o balanço e também pegar as despesas. Ninguém fica com porta aberta menos do que as despesas. Então, a gestão do Simples Nacional, se você pôr o expediente interno, você vai conseguir entrar diariamente ali. E diariamente, então, eu tenho que deferir ou indeferir novos optantes. Todos os meses, de outubro a dezembro do ano, eu tenho que pegar esse arquivo e devolver para a Receita Federal. E a partir do ano que vem, ao tiver débito de um contribuinte do Simples, eu posso abrir uma ação fiscal e falar, ou paga, ou eu te excluo do Simples. Tá? O Supremo falou esse mês, agora, outubro, não recordo, que eu posso exigir a regularidade fiscal do optante do Simples. Tá? Então, se não estiver regular em dia, não pode, então, ficar optante. Alguma pergunta, gente? Algum ponto específico? Ah, sim. Ok. Ok. Gente, a empresa prestadora de serviço optante do Simples, de fora.
ou do seu município. Cabe a retenção na fonte? Opa, está lá. Artigo 18 da Lei 123 e da Resolução 94/2003 do Comitê Gestor do Simples Nacional. A retenção, ainda que o habitante no Simples, tenha que reter, retenha. Agora, o fato é, mas ele vai pagar 2 vezes. Não. Ao reter o ISS no seu município, do habitante do Simples, a empresa, ao gerar o PGDAS, que é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, vai informar: Carubo e Monte Sião me reteve sobre R$10.000 o meu ISS-QN, aí o DAS dele, que é a guia que paga o Simples Nacional, vai sair deduzido do valor que foi retido lá em Monte Sião. Então não tem essa de pagar 2 vezes. Outra coisa, Marcílio, os serviços contábeis. Meus contadores estão amolando demais, porque a lei do Simples fala que tem que ser valor fixo. E aí? Não tem que pagar nada? De fato, a lei 123 fala que tem que ser valor fixo. Só que de acordo com a lei municipal. Só que nós não fizemos essa lei no município. Aí veio o doutor Comitê Gestor do Simples, um órgão judiciário, fiscalizador administrativo, um fantasma jurídico, né? E na resolução 94 preveu: escritório de serviços contábeis, até que a lei municipal estabeleça valor fixo, vai recolher pela tabela 3. Tá? A lei 123 tem algumas tabelas que, de acordo com a atividade econômica, vai na tabela para ver o enquadramento em qual alíquota de acordo com o faturamento. Contador está estabelecido. Se não tiver na sua lei valor fixo, você tem que recolher o ISS dos serviços contábeis pela tabela do anexo 3. Vamos ver uma perguntinha aqui. Previsão legal, não cobrança da taxa expediente. Inciso 34. Inciso 34, artigo 5º da Constituição Federal. Está lá. Fala que lá que fornecimento de certidão de interesse do contribuinte não pode ter cobrança de taxa. E da onde tem... Gente, boa pergunta isso aqui, ó. Gente, consultor não pode ter achismo. Eu não posso acordar hoje achando que não pode cobrar expediente de emissão de guia. Então, por favor, pergunte sempre ao estivermos nos seus municípios ou em cursos, da onde o senhor tirou isso, professor? Qual que é o artigo? Né? Porque nós temos que trabalhar, precisa da legalidade. Eu não posso achar que não pode cobrar a taxa expediente. A taxa expediente, por que eu não posso cobrar? Para emissão de guia? Porque não é uma prestação de serviço público específico divisível e não é exercício de poder de polícia. E a jurisprudência classificou que não pode. Né? Então, se o senhor tiver TJMG, expediente, emissão de guia, no Google, ele vai contar para vocês qual foi o julgado que falou que não pode sobre isso. Aonde eu encontro informações detalhadas sobre meus grandes contratadores do meu município? Seu cadastro econômico deveria ter, né? Uma relação das empresas, tudo bonitinho. Mas, não. Eu sugiro que você pegue a lista telefônica, pega um lápis amarelo, aquele marcador de texto, e bata lá, essa é grande, essa é grande. É assim mesmo. Não é porque nós precisamos ter recursos tecnológicos, inovações, melhoria de condições de trabalho, mas quando não tem, eu preciso encontrar o endereço do contribuinte, eu vou lá na lista telefônica e atualizo meu cadastro. É simples assim, mas eu preciso fazer convênio também com a Receita Federal do Brasil para eu ter acesso ao cadastro CNPJ e ao cadastro CPF, que aí eu vou lá consultar cadê esse cabuquinho, né? Eu preciso ter convênio com a Secretaria de Estado, porque eu vou lá e peço o DETRAN em dar relação dos veículos que tiveram leasing, por exemplo, aprovados aqui no meu município, né? Concurso público para contadores, eu não tive essa informação, hein? Curso! Tá. Nós vamos ministrar um curso agora focado... nós temos alguns municípios que são clientes da nossa empresa de consultoria continuada. A gente implanta esse programa de modernização, né? A gente treina e dá esse treinamento prático. Você escolhe o projeto, a gente faz um plano de ação e nomeia vários projetos. Não dá para desenvolver muitos projetos simultaneamente. Então, nós vamos fazer gestão, por exemplo, melhorar o cadastro. A gente vai lá, estuda junto à lei, estabelece o que tem que mudar dessa lei, né? Treina e vai implantando e acompanhando passo a passo. Porque depois, gente, de aplicar as multas, de cobrar, tem o contencioso administrativo, né? Que vocês precisam de apoio para ter esse contencioso. Nós vamos ministrar um curso dia 20 em Oliveira e 21 em Campo Belo.
tá? Ou é inverso. Eu vou mostrar o site aqui da empresa, aí vocês vão poder olhar lá, que tem um convite lá. Informações sobre plano de saúde, bancos, cartões de crédito. Nós temos um boletim informativo também, que a gente manda para os que têm cadastro no newsletter lá, mas questão de plano de saúde, cartórios, balanços, cartões de crédito, bancos, vocês têm alguma literatura, o Tal Will escreve muito sobre isso, nós temos também alguns artigos escritos sobre isso, mas tem que se desbruçar na lei, viu, gente? Tem que se debruçar na lei, tá? Bom, outra pergunta ótima aqui do senhor prefeito. Ó, registro da dívida ativa prescreve 5 anos, ou cobrar judicialmente para não prescrever. Muito bem. Não basta, cuidado, essa questão da prescrição, e chegam os desajuizados e falam, não, prefeito, 97, 8, 9, 10, 11, 12, 2012 já prescreveu 97, manda tirar do sistema de informática, aí cria um rombo lá na contabilidade. A contabilidade está falando que tem 5 milhões para receber, tributação agora só tem 3. E se você... Não, então vamos fazer bonito, então. Então vamos pegar esses 2 milhões de 97 para trás, eu vou mandar um ofício, um memorando interno para a contabilidade. Beleza. Contabilidade vai lá e anota assim, ó, memorial descritivo da dívida ativa, baixa extinção do direito de receber 2 milhões de reais por prescrição de ofício conforme decreto número tal. Aí, na capacidade de endividamento de vocês, nos balancetes de prestação de contas, vai lá, baixa de crédito tributário por prescrição, 2 milhões. Vocês acham que acende uma luzinha amarela ou vermelha no Tribunal de Contas? O dedo duro do SICOM, ó. 2 milhões de crédito sem entrar recurso foi baixado. De quem é a responsabilidade funcional por ter sido baixado? Foi feita execução fiscal a seu tempo? O cadastro está correto? Né? A prescrição, gente, pressupõe 5 anos depois de lançado, cobrado, notificado o contribuinte, sem nada fazer. Existe o instituto da interrupção da prescrição. Quando o contribuinte vai lá no seu departamento de arrecadação tributária e pede um parcelamento, ou precisa da certidão de dívida negativa, exige que ele assine um termo de confissão e pedido de parcelamento. Está lá no 174, se eu não estou enganado, do Código Tributário Nacional. Esse documento, por si, vai fazer interromper o prazo de prescrição. Então, eu tenho 4 anos, 10 e 11 meses do crédito tributário, eu chego e peço para parcelar e confesso os 4 anos e 11 meses, zero dia de prescrição, 1 dia de prescrição, 2 dias de prescrição. Então, não basta, a decadência já não tem interrupção na suspensão, mas a prescrição, senhores, basta, dentro dos 5 anos, pegar um termo de confissão. Então, os créditos devem ser prescritos individualmente, nada de ofício, porque você não pode falar que o crédito de 98, 2000, de 98, 99 está prescrito. E se houve uma confissão? O prazo mudou. Ok? Então, tem que olhar isso com calma. Então, depois, o que nós temos que fazer, então? Primeiro ano de mandato, segundo ano de mandato, pega tudo que não está executado, junte os débitos de um contribuinte. Primeiro, aprove uma lei lá no seu município, regulamente, que crédito de baixo valor, identifique quanto que custa para executar a dívida ativa. O doutor Lucas estava alertando isso aí. Arrecadar custa, né? Identifica quanto que é esse custo e diz que abaixo de R$600 não vai para execução fiscal. Agora é abaixo de 600, reunido o débito todo de um mesmo contribuinte, né? E lá no artigo 14, o último parágrafo, que eu não lembro qual, da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz: créditos de baixo valor que não forem executados e forem prescritos, não é renúncia de receita. Tá? Cuidado. Então, façam a gestão, executem todo ano, né? Pega a certidão de dívida ativa e manda. Comecem regularizando o cadastro, né, gente? Né? Pois não. 200? Eu acho pouco, capaz de sair o custo. Baixar pelo artigo 14. Olha que bacana. É isso aí, tem que regulamentar isso aí mesmo, né? Pessoal, a cobrança em cartório, eu entendo que se for fazer em cartório, primeiro, cada certidão de dívida ativa que vocês for mandar para o cartório, vai lá no cartório, do cartório de protesto, vai no cartório de registro de imóveis
me dá o registro geral desse imóvel atualizado. Primeira coisa, vê se é dele. Então vocês vão executar, vou pôr o protesto como um pouquinho diferente. E vai tomar ações de perdas e danos na muleira. Né? Além de não receber aquele, ela vai ter que pagar ainda em outra ação. E outra, eu não concordo em executar o pititim. Tem um município aí que a lei dele só deverão ser executados créditos até R$ 2.500. Poxa, pega banco e põe no protesto. Pega o grande contribuinte e põe no protesto. Se for protestar, acho que tem que ser todo mundo. Eu não concordo com o protesto só do pequenininho, não. Mesmo porque eu não concordo com o protesto. Apesar de eu acho que vai vigorar. Né, doutor Lucas? Eu acho que ninguém derruba o protesto. O judiciário não quer execução de fiscal no seu colo. Então vai colar. Então faça uma lei bacana no seu município, né? E outra lei bacana, gente. Olha, essa notícia é bombástica, senhores prefeitos. Supremo Tribunal Federal, movido pelo município de NAC. Tem alguém de NAC? NAC acabou de conseguir um negócio para nós aí, que não foi muito bom não, mas é fato, né? A Câmara Municipal de NAC aprovou uma lei extinguindo a contribuição de iluminação pública, matéria tributária de origem legislativa. Aí, o município, muito certamente, há uma ideia de que matéria tributária, que há perda do direito de receber, que há renúncia, ou que há diminuição do valor requerido, que não pode ser legislativo. Resumindo, pode. Vereador pode entrar com projeto de lei, reduzindo tributo, extinguindo tributo. O Supremo falou isso agora, gente. Se contar isso para nossos vereadores, nós estamos perdidos. Tem vereador aqui? Ih, contei! Mas tem que cumprir o resto da lei. Tem que cumprir a lei de resultado fiscal. Tá? Tem que cumprir o artigo 14. Pode ser de iniciativa legislativa. Olha que bomba. É uma bomba essa, hein? Não é? Tem que cumprir o artigo 14, viu, gente? Não, a partir do momento que você colocar a questão do protesto de dívida ativa, bom, a questão prescreve a dívida que foi colocada no protesto, a primeira vontade que dá é não. De responder. Por quê? Porque diz que basta eu colocar a execução fiscal no juízo e o juiz mandar citar que está suspensa a prescrição. Mas eu tenho a prescrição intercorrente. Se ela está no judiciário, ela tem que estar também lá no protesto. E mais, eu recebi uma consulta esses dias, resumindo o fato, tem um julgamento no STJ para poder falar se há prescrição intercorrente em processo administrativo. Nós, cidadãos, não podemos ficar ao bel prazer dos prazos da Fazenda Municipal. A gente entra com a defesa, fica 1, 2, 5, 10. Eu estou com um caso que tem 25 anos, o processo administrativo não foi concluído. E agora a senhora de cama está sendo cobrada por 200 e tantos mil reais aí na questão. Nós não podemos. Então, eu entendo que vai ter prescrição, sim, em processo administrativo, precisa, né? E também dentro do processo administrativo e também no protesto de cartórios. Né? O que mais? Recursos provenientes da contribuição de minoria não pode ser aplicado em extensão de rede de iluminação pública à base legal. A base legal é a emenda constitucional que estabeleceu o direito de arrecadar. Emenda constitucional quando? 39, né? 2002. A Ana está bem lembrando aqui. Ela fala que contribuição é devida para os serviços de iluminação pública. Contribuição para o serviço de iluminação pública. É custeio, é serviço de custeio de iluminação pública. No judiciário nosso, o doutor Lucas me corrige se eu estiver enganado, as bombas tributárias começam a vir do sul lá. O TJ do Rio Grande do Sul, essa bomba maior, hein? Não só tem dito que não pode pagar extensão de rede, como tem um julgado falando que eu não posso cobrar contribuição de iluminação pública tendo como base de cálculo uma tarifa. Os municípios foram orientados pela CEMIG a instituir uma tabelinha de 0 a 50 kW de consumo, isento, de 51 a 100, tanto. E esse valor, ele é calculado entre um percentual em cima da tarifa de iluminação pública, está sendo derrubado. E a Constituição também não autorizou progressividade para a contribuição de iluminação pública. Cuidado. Isso ainda não chegou por aqui, ainda não. Eu acho que vai chegar. Né? Qual a melhor forma de implementação e maneira de evitar a indústria de multas? Fiscalização orientadora.
nós precisamos orientar o cidadão, o contribuinte, de que nós vamos integrar, de que nós vamos fiscalizar, abre o critério da denúncia espontânea. Nós temos feito um projeto de lei agora, os tribunais tinham admitido multa de 120%. As multas de 200 e tantos por cento sobre o valor do tributo não recolhido têm caído. Aí o tribunal tem aceitado 120%, 100%. Resumindo, a gente tem instituído multa progressiva assim, ó, na primeira infração, 25% do valor do tributo. Se em 5 anos ele tiver outra infração, tributo recolhido menor, 50%. Se em 5 anos, dentro desses outros 5 anos, a gente pegar ele com a boca botija de novo, aí a multa pode ser 100%. Então, estabeleça uma multa progressiva em função da costumeira sonegação do contribuinte. A gente não tem ninguém que derruba. E mantenha dentro de 100%. Não prevê multa acima de 100% não, né? Bom, pessoal, está aí o site da empresa, o atendimento. Tem mais uma? Ah, tá. Interessante aqui, ó. Os municípios, principalmente os pequenos, muitas vezes não têm disponibilidade financeira para contratar equipe ou empresa para realizar as medições de imóveis e recadastramento. O nosso município fez convênio com a Faculdade de Engenharia Civil, excelente, parabéns, do município, e estão realizando, orientados pelo engenheiro civil do município, estão realizando o cadastro. Está funcionando com custo baixo e qualidade. Estamos caminhando. Parabéns, Laís. Que cidade que é? Município Francisco Sá. Parabéns. Eu já tive a oportunidade de fazer isso uma vez. O município nos contratou, nós fomos lá e treinamos a equipe da faculdade, a equipe da prefeitura. Por quê? Eu preciso ter um boletim cadastral que atenda à lei e permita eu fazer presunção de cálculo, beleza, né? Você precisa fazer um controle de qualidade. Cada 10 imóveis, gente, medido, meça inicialmente, de novo, 30% de controle de qualidade do início. Para quê? Para nivelar conceito das equipes. Senão eu chego aqui para falar o estado de conservação desse imóvel, um fala que é bom, um fala que é ruim, um fala que é péssimo. Então nós precisamos nivelar os conceitos da equipe de cadastradores. E o controle de qualidade permite, por exemplo, que cada lote individual, a hora que eu coloque dentro da caixa de quadra, eu não tenha lote que avance na rua, né? Então tem uma série de controle de qualidades no cadastro imobiliário que permite, então, você ter segurança daquilo ali que você vai cobrar. Ok, pessoal? Obrigado pela paciência. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo.